Salve galera do Legends, tudo bem com vocês? Eu sou o Zamorano, estou aqui para apresentar mais um convidado, um ilustre convidado para o nosso Legends, o quadro que mais cresce no Brasil, com o patrocínio da Age Sports. Cara, esse cara que eu estou trazendo aqui hoje, além de ter sido um excelente jogador de Counter-Strike, também foi um dos jogadores mais queridos do cenário de Brasília e do Brasil, né? Que alcançou títulos nacionais de renome nacionais, títulos importantes. Vamos lá, pelo nome, eu acho que vocês já vão derrubar. Quem conhece já vai saber de quem eu estou falando. Seu nome é Frederico de Deus e Costa Bernardes, 33 anos, novinho, nasceu em Brasília. E os times que ele atuou: C4 Play, Insanity, Hard, PlayArt, MIBR e o nosso querido WF, que era um time de internet que tinha as maiores estrelas, né, de todos os times reunidas para bater nos newbinhas da internet. Eu gostaria muito de agradecer esse tempo que esse convidado está dando para gente. E estou muito feliz que ele está aqui com vocês no Legends, Red Fox. Salve galera da twitch.tv/ZamoraFPS, esse é o Legends com essa lenda chamada Red Fox. Salve Redinho! Salve, Reizola! E aí, bom demais? Bom Que honra, demais, hein? Que isso, satisfação tê-lo aqui, viu? que honra. Um dos nomes mais pedidos no Legends. Pô, tem que fazer com o Red Fox, tem que fazer com o Red Para, Fox. para, para, E aí eu vou ter que falar para para. vocês que uns 2 meses atrás eu peguei o Redil no Discord, falei, Redil, vamos gravar? Ele falou, vamos sim, man, vou dar um corridão no parque, 5 km e volto. Nunca 60 mais dias, voltou. 60 dias Ô, depois eu moleque, consegui caralho, foi encontrar o Redil. uma... Tô Tô zoando, Redil. enrolado, velho. Mano, mas tô enrolado, né? Negócio de trabalho tá arrancando muito do tempo, mas eu podia ter feito antes contigo, é que realmente muitos dias cansado e tal, velho. Eu tava preferindo dormir mais cedo e tal. Mas que bom que a gente tá conseguindo ter esse tempo aí também. Essa semana eu tô de férias, graças a Deus, de boa. E aí, pô, fico muito honrado aí, sério mesmo. Eu fico, sei lá, sem palavras para agradecer aí, velho, todo o carinho aí, tá doido. Fico Massa, feliz Redinho. demais. Já te apresentei, já falei teu nome, sua idade, onde você nasceu, times pelo qual você passou. Good, good. Não que precisasse, porque todo mundo conhece o Red Fox, mas faz parte do Jamais, roteiro que do isso. Zama. Redinho, vamos começar com as perguntas. Separei algumas perguntas específicas para você, algumas partes da sua carreira, a gente vai falar aqui, mas tem algumas perguntas default também que eu faço para todos os convidados, que a primeira é: qual foi o seu primeiro contato com o Lan House? Meu primeiro contato com Lan House, rei. Nossa, pergunta boa, hein? Velho, a primeira Lan House que eu joguei foi a Infogames, no final da Asa Sul. Eu não sei se O alguém já Games. aí de Brasília lembra da Infogames, onde quem era o rei da LAN, porque cada LAN tinha seu rei, né? Tinha um Cada rei. LAN tinha seu rei, né? Então, assim, quem era o rei da LAN era o Nosferatus. Quem é das antigas aí sabe que o bicho era baludo, meu irmão. Era ruim pra matar ele na LAN. Só que, assim, primeira vez que eu joguei CS, isso foi em 2001. 2000 ou 2001. Acho que tava no final de 2000, início de 2001 ali. Foi meu primeiro contato aí, foi na Infogames. Tava com quantos Tava uma anos, Redinho, febre, nessa né? época? Eu tava com, nasci em 89, né? 2001 eu tava com 11 anos. 2000 e 2000. Ia fazer 11 anos, eu acho. O, Não, já Nos, tinha 11, já tinha 11, já tinha o 11. Nosferatus, ele é um participante assíduo do Legends. Todo Legends que tem a galera de Brasília, ele assiste e ele fica amarradão. Irado, E velho. ele vai estar aqui, ele vai estar aqui também. Irado, irado. Fico feliz, velho, porque meu amigo, aquele bicho ali era baludo, velho. Ele Isso era era. CS 1.3. Acho que era CS 1.3 ali na época. E era bom demais ali aquela época, porque ter lan house perto de casa era um privilégio, né, naquela época, e isso acontecia com algumas pessoas aqui em Brasília, e aí a gente conseguiu, até mesmo quando rolava as missões, né, também de jogar numa lan house um pouco mais distante, mas ir todos os dias para uma lan house, né, do jeito que a gente
fazia antigamente, mesmo que seja para jogar aqueles 30 minutinhos ali, né? Só para ficar de boa. Quando era mais perto de casa, lógico, todo mundo também não tinha carro, né? Todo mundo adolescente, pegava pouco ônibus também. Acabava indo para perto do lan house que estava perto de casa ali, né? Então, privilégios aí da gente ter tido essa oportunidade aí de ter lan É, house perto de casa também. é verdade. Eu, por exemplo, morava na 308 Norte, então eu tinha eu tinha a Monkey, que tinha o Você era M. privilegiado. Eu era privilegiadaço. Eu tinha na parte de cima, na 300, 306, eu tinha a Monkey, na 308 eu tinha Aham, a Orb, e ali aham. naquele meiuca tinha uma outra lan house que o Ian Paraíba jogava, uma lan house Era a mais... Denet, não. Se Era... pá era a Denet, eu não lembro, mas A Denet eu acho que era no início da Asa Norte. então A era Denet outra, era, era uma, outra, né? era uma LAN não tão famosa assim, mais subsolo e A tal. Extreme também tinha, né? Do Bronx, né? A Extreme era na 11, se não me Era na engano. 11, já era mais longe da tua casa. Era a 8 para Sim. 11, aí dá uns 3 quilômetros ali. Longe É, assim, né? Mas é tipo, eu longe. estudava na 711, pra você ter uma ideia. Então, Aham. eu E a tava pé? Direto? cercada, diretaço. Direto e a pé, né? Redinho, Casa- vamos dar um pulo agora na sua história, na sua carreira. E eu quero saber qual foi seu primeiro contato com CS competitivo, aquele primeiro jogo de 5 contra 5 que tu deve ter tomado um sacode e pensado, tipo, meu irmão, tipo assim, ou esse jogo é pra mim, ou então, tipo, os caras são muito melhores do que eu, velho. Exato, boa pergunta, linda. Porque antes a outra pergunta era do CS primeiro momento, né? Então era o forfã total ali e tal. Que eu Fãzão. comecei jogando com meu primo e com meu irmão também, né? Então, na Infogames lá, que a gente tinha falado e tal. E aí, depois eu comecei a querer também ficar melhor no jogo. Eu fiquei muito com olhos brilhando, assim, no jogo, né? E eu vi que meu primo e meu irmão que jogava no forfã, eles não tinham tanto a pilha de ir pra Lan House quanto eu tava tendo, né? Eles são o quê? Meu irmão é um ano mais velho que eu, meu primo é 2 anos e meio, 3 anos mais velho que eu, mas era todo mundo assim meio que na mesma vibe ali na época, né? Eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos, o moleque já tinha tipo 13, o outro também 14, 15. Não tava tão na várzea ainda, né? Na farra. Então aí o competitivo começou a rolar mesmo. Eu vi que eu tava começando a querer pegar gosto pelo jogo mesmo, tava gostando muito de jogar. E eu me interessei mais, né? Tava passando. Na época a gente tinha o Mirk, né? Então, pelo Mirk, eu comecei a verificar um pouco do CS mesmo, de Brasília, o CS competitivo ali como um todo. Foi meu primeiro contato ali, foi pelo Mirk, né? Comecei a aprender mais sobre o CS competitivo. E aí, como eu fui pelo Mirk, eu comecei a ver uns contatos de Brasília também, né? Pelo Mirk também, para ver que a galera que estava na mesma vibe que eu ali, né? Quem eram as cabeças? As cabeças da primeira, ué, até hoje não tem como. O Golk foi o primeiro, tá ligado? O Golk, todo mundo aí de Brasília que conhece o Golk, velho, pode ter certeza que ele foi o primeiro bicho que eu fiz no time competitivo, tá ligado? E, ué, tem um carinho muito grande pelo moleque, o moleque é rei demais, eu gosto muito dele. Tipo, amo o irmãozão mesmo, velho. A gente sempre, assim, que troca ideia, que conversa. Tipo, lembra muito, velho, de, tipo assim, velho, a gente se conheceu quando era criança, tá ligado? Então a gente, velho, assim, tem muita paz e harmonia e carinho entre um e o outro ali, tá ligado? Sempre quando a gente troca ideia e tal. É muito irado. E aí foi muito irado também na questão do time, que a gente fez. Primeiro eu e Golk, né? A gente foi fazer o timezinho, né? Isso aí tinha as lan houses no final da Zanorte e tal. A gente sempre na busca de um patrão ali de LAN, né? E tal, aquela missão. Mas aí eu comecei a jogar com ele. Inicialmente a gente jogou juntos e combinou de jogar numa lan house. Aí um viu que o outro jogava bem, porque não dava para jogar na internet, né? Antes no Mirk era só mensagem mesmo. E aí, não sei o que, qual LAN e tal, bora lá então bora. Aí combinava, ia pra LAN, perto de casa ali e tal. E aí a gente começou a ver que, pô, o Gol que era baludo, o Gol que via que, ó, o molequinho também ali já é meio baludinho, tá ligado? Pensando de mim, vamos fazer um timezinho, vamos fazer um timezinho. A gente ficou nessa de tentar arrumar mais três para jogar e esses mais três ficou difícil, que a gente não arrumava, aí quando treinava era um treino meio miado, aí tinha que, tipo, até arrumar um planejamento de todo mundo do time para conseguir, vamos treinar tal dia contra tal time e tal. Era uma missão, velho, juntar Era. todos os 10 numa lan house para treinar, sábado de manhã, 10 horas, um atrasava, o outro não chegava, aí a mãe ia levar e não leva, aí faltava um, aí não rolava treino, rolava muita missão. Ou então, quando juntava os 10 a máquina não ligava, X, aí troca de máquina, aí ficava aquele bug, demorava. Treino agendado para as 9, chegava, velho, todo mundo às 9h30, 10, começava a treinar, velho.
tipo, só 11 porque o bug da máquina saiu só às 11, né? Então, tipo, era um tempo muito cabuloso que a gente gastava assim antes de começar a treinar. Era difícil de treinar, né? De combinar tudo. E aí a gente ficou indo nessa, né? Aí conseguimos um patrãozinho aí, Gol, que lá com mais três leques. Um era o Neville, o outro era o irmão dele, eu não lembro o Nick, e o outro também, velho, a gente mudou, eu também não lembro o Nick, a gente mudou algumas vezes e tal. Só que foi um moleque que acho que jogou uma vez também com a gente, duas vezes, saca? Então nem foi um Sim. time assim e tal, a gente só juntou assim, meio que foi um esboço de uma equipe que iria acontecer ali, mas acabou que não rolou. E aí a gente ficou nessa e tal, aí até botei aqui, o nosso melhor mapa era Prodigy, viu? Nosso Ó, desse time Prodigy, Prodigy. Prodigy. Só que o melhor mapa entre aspas, né? Porque nosso time nem existia, né, ainda. A gente era só um mix na zela. A gente só queria. E aí o gol que a gente conseguiu mesmo um patrozinho no malão fundo de quintal da 16 Norte, com os PC capíssimos, só que a gente só queria ficar na Good jogando e jogar sem ter que pagar, tá ligado? O Porque na famoso época os Gold, né? patrocínios. Isso, exatamente. Economiza o teu Gold aí, pelo menos, já que tu quer jogar competitivamente. Só que ainda era muito imatura a ideia na cabeça dos donos das lan houses, essa questão de tipo, vou ter um time para minha LAN para esse time poder divulgar minha marca aqui, né? Sim. Divulgar minha loja, sei lá. Era muito imaturo dos donos de lan houses essa ideia. Então eles não pensavam assim. Então tinha uns que, não, que patrão, que time, não sei o que, não, vocês têm que pagar. Então era muito foda. E mesmo assim, alguns ainda rolava. A gente dava os exemplos. Não, mas tá o Lan House ali na 12 tem já um time e tal. Você não quer entrar no campeonato, a gente pode ser teu time e tal, mas aí a gente combina um agendamento aqui de jogar tantas horas e aí não paga. Lógico que se tiver algum cliente, a gente sai da máquina para ele poder entrar e pagar e tal. Mas a gente pode cuidar. Alguns já tinham essa visão, né? Alguns donos de Lan House e outros, muitos outros não, né? Então, eles achavam que era um custo a mais. Não, o moleque vai ficar aqui, não sei o que, me consumindo e tal. Beleza, por um lado é até ok, mas por outro, o moleque pode divulgar a tua marca de alguma forma, se tu for inteligente o suficiente para Lógico. poder trabalhar uma pessoa que possa estar querendo ajudar a tua loja de alguma forma. Então, é uma ideia meio que empresarial que a galera às vezes não tinha. Mas mesmo assim, a gente conseguiu esse patrão na Lan House Fundo de Quintal lá na 116 Norte, aí o gol que a gente ficou, véio, mais ou menos uns 6 meses, assim, nessa lombra, até um pouco menos, saca? Tipo, nessa ideia, assim, de, pô, vamos fazer o time e tal. Aí, até então, esse foi o meu primeiro contato, né? Mas aí as histórias já se alongam uma com a outra. Mas aí foi mais ou menos isso, que foi meu primeiro contato com competitivo, né? Então, o timezinho com o Golf, com o Slack e tal. E aí a gente até conviveu muito tempo junto ao Off-CS também, eu e o Gol, que ele durante, na verdade, esse negócio do time, depois também, né, lógico, mas durante esse negócio do time, a gente jogava fute, tinha um lugar também lá na casa, perto da casa do Gol, que a gente jogava um beach soccer, sabe, que tinha um campinho de Ô, areia, moleque, um louco. 4x4, 5x5, que a gente era molequinho, a gente tinha uns 12, 13 anos, acho que, não, já era 11 anos, mas 11 para 12, já tinha 12 ali, o Botafé. E aí o Gol que também, na mesma idade que eu, tinha 12 anos, jogando um futezinho ali com os moleques da quadra, né? Descia todo mundo e tal pra jogar, era muito irado. E aí depois, no outro dia, a gente já tava treinando lá numa lan housezinha e tal, nesse fundo de quintal. Eu nem lembro o nome dessa lan house da 116 Norte. O Gol que deve lembrar o nome, mas eu não lembro, não. Dessa fundo de 116 quintal. anos, não vou lembrar também. Em relação a patrocínio de Lan House e tal, vou te falar que eu tive muita sorte que quando eu vi, a real é a seguinte, quando eu vi que eu não ia ter chance dentro da selva que era Brasília, né? Que eu assistia Era Six, difícil, velho. mano, Aham, eu não clicava, entendeu? Eu ganhei um jogo contra era um time da difícil, Lan velho. Blast e pra mim foi assim, o time era o Repa, era, putz, B-Rock, a gente ganhou de um time desses moleques da Lan Blast, saca? Que Todos os pra, times da Alan Blast era difícil de ganhar. e pra Todos. nós, que era eu, Junks, Recal, o Vitril e o Dragon, eu acho. A gente ganhou desses caras Aham, no aham. pré-qualify CPL. Dragon, E Reizão, Junks. Reizão, Reizão. Aí a gente falou, meu irmão, Vitril também. ganhamos um Recal. jogo, depois a gente pegou o Falei. Hard. Aí tomamos Hard. 13-0. Nossa, mas também pegaram, né? Aí quando eu vi que Pegaram. Brasília não era, tipo assim, eu não ia, né, ser um jogador em Brasília, eu falei, quer saber, eu vou mudar para Uhum. Uberaba. Minha mãe morava em Uberaba. Eu também já estava Aham. desiludido com o futebol. Aí quando eu cheguei em Aham. Uberaba, é aquilo que eu ia te comentar, que as cabeças são um pouco. É até a inversão dos papéis, né? Quando a gente pensa que Aham. a pessoa que mora em Brasília tinha que ter a cabeça mais empresarial,
Na verdade, lá em Aham. Uberaba, a galera já tinha essa ideia de tipo, eu preciso ter um time para minha LAN para Uhum. divulgar a Uhum. minha lan house. E quando eu E cheguei lá, eu era dei o sorte de. contrário. Era o Aham. contrário, eu dei sorte de chegar na Saga. Eu fui para uma outra lan house primeiro, depois eu fui para a Saga, e o dono da Saga era de Brasília. E aí ele falava: Não, eu quero ter um Uai, não era o time. Ricardo, o dono da saga? Não era o Rodrigo, Ah, era o Rodrigo. Não, o Ricardo era em Goiânia. era o Pode crer. Rodrigo. E aí ele Foi mal, tinha confundi. ele tinha essa cabeça, tipo, a minha LAN tem que ter o melhor time, porque se eu tenho o melhor time, todo mundo vai querer jogar aqui contra os melhores. Então o cara tinha essa cabeça. Aham, Você aham. vê, numa Irado, hein? cidade Que bom, velho. minúscula, né? Aham, Redinho, irado. uma pergunta aqui clichê que eu também faço para todo mundo. Aham. Para você, na sua época que você começou a despontar no CS, quem era o Legends da tua época? Quem era o cara que as pessoas falavam, meu, esse cara é o. Eu já sei Boa quem que você vai. pergunta. Boa pergunta. Pô, tipo, não tem como, velho. Não tem como pra mim. Essa pergunta é ótima por fazer, assim, né? É uma pergunta excelente, né? Obrigado por fazê-la, por sinal, porque, velho, eu sempre falo isso quando eu tô, tipo, com essa pessoa que eu vou falar e a galera tá falando sobre CS e os caras mais jovens também estão falando sobre CS, saca? Ali no meio da roda e tal. Que agora tem muito jogador, né? Então, novo, né? Os molequinhos que estão chegando aí, os moleques baludo, até aqueles mesmo de meia idade ali, 25 a 28 também, que também não pegaram essa época, principalmente aqui de Brasília, né? Porque deve ter muito jogador aí de Brasília que é jovem, e eu tô sabendo que tem muito jogador de Brasília que a gente hoje meio que não conhece mais o estado, né, dos jogadores, né? Antigamente era muito É, padrão, aquele time é de Minas Gerais, aquele time é de São Paulo, aquele time é do Rio. Antes não misturava tanto, né? Porque era tudo através de lan house, né? Então hoje é sim. na internet. Então, um é do Paraná, o do mesmo time, né? Um é do Paraná, o outro de Rio de Janeiro, o outro é lá do Amazonas, o outro é do Espírito Santo. Então hoje é muito diversificado isso. Mas na época dessa questão de, tipo, né, de quando eu tava jogando e os moleques mais novos estão numa roda, eu sempre falo, velho, o bicho ali, ele é o mago de todos os tempos do CS. E ele, eu acho que foi o cara que colocou o CS brasiliense dentro do pilar do CS nacional. Que a gente sabe que é muito difícil, né? Em qualquer tipo de competição, você ou a sua região, né? Você não, vou falar assim, o time de alguma região ser inserido ali, sendo que nunca tinha rolado antes, né? Naqueles tops ali nacionais. Sim. E foi o Dance, velho. O Dance, velho, o Davi, ele é um bicho que, tipo assim, ele revolucionou o CS de Brasília perante as ideias de jogo, principalmente, né? Taticamente falando e tal. A própria reinagem dele, que ele é um bicho muito rei, saca? Ele é um É, bicho muito rei. O network com ele ocorre de uma forma muito fácil. E ele é um ser humano que, tipo, é sensacional ao mesmo tempo, saca? Ele tem as ideias muito inteligentes, o cara é acima da média, saca? Eu acho ele muito acima da média. E, assim, depois que eu conheci ele como pessoa, né? Porque antes, para mim, ele era uma estátua, né? Que, velho, tipo, o bicho era um pôster, tá ligado? Na minha sim. cabeça, ele era um pôster, velho, do CS, né? E depois a gente, né, começou a entrar mais no mundo do CS. A gente fala assim, eu comecei a entrar mais no mundo do CS, eu conheci, né, a grande galera do CS brasiliense, e ele foi um dos bichos que, para mim, ele quebrou barreiras demais, assim, principalmente por ter colocado o CS brasiliense no pilar, dentro dos pilares do CS nacional, saca? Quando era tudo numa época de Lan House que a gente não tinha internet direito para jogar o CS, a gente tinha internet para se comunicar apenas e É. se programar, né? E tal. Engraçado que, cara, eu acho que de todos que eu perguntei até hoje, o Dance, ele é unanimidade. Unânime, É, né? é um Irado. negócio muito Fico louco. feliz em saber disso, velho. Eu fico feliz em saber disso. É um negócio muito louco. Good. Muita gente fala que o Dance foi o primeiro pro player de Brasília, enfim. Aham. Ele saiu o gol de alguém, eu não sei de quem que foi o gol. Tá assistindo o jogo aí? Deixa eu ver aqui, não tô, velho. Deixa eu ver aqui. Foi do Corinthians, certeza. Os caras tá gritando aqui. Renato Augusto abre para o É, Timão sobre o São Paulo. que bad. Vamos nessa. Alguém vai ter que É, ganhar, velho, né? tem muito gritaria aqui, velho. É Então, mesmo, né, realmente o Tony? Dance, eu conheci o CS por intermédio do Iron, que Iron. para mim o Iron não era não era o Iron, para mim o Iron era o Márcio, entendeu? Tipo, era o cara. E quando ele me Aham. apresentou o Dance, eu não vivia no mundo do Counter-Strike, e ele me apresentou o Dance de uma forma de tipo assim, esse é o cara, Uhum. entendeu? Então eu já conheci o Dance também, tendo que respeitá-lo
como o cara daquele joguinho que eu tava começando a gostar. Então é um negócio muito louco, mano. É Vamos ver irado, se, vamos irado. ver se ele alcançou. Pra você ver, ó, o Iron, que é o Iron, né, que sempre foi um grande mito do game também, uma mente brilhante do jogo, né, desde o 1.1 aí do game, até quando ele, até enquanto ele jogou, ele era o mito da parada, né, a gente sabe disso. É, E até ele falando, né, tipo, pra ti lá atrás, né, falou, ó, esse cara aqui, ó, confia nele, que sim, ele vai te levar para um bom caminho aqui de dentro do jogo, né, não só dentro do jogo, né, porque o cara também é um rei, né, sim. Redinho, desse, vamos deve ser lá. muito Eu mito, vou, eu tá vou doido. pular a parte do C4 Play, que deve ter sido o seu início, né? De C4 Play, a C4 Play é logo após o time lá do Golk, tá ligado? Aí Gold. já foi uma coisa emendando com a outra. É, Mas pode pular. eu vou dar esse jump, né? O Porque foi. Zotan não vai ficar feliz, não. O Zotan não vai ficar feliz, não, com esse jump aí do C4 Play, mas Tamo tudo junto, bem. Zotan. Não fica triste com os homens, não. O É, Ghost também não, por quê? Ghosteira. Eu tenho uma dúvida. Como foi que chegou o convite? Por quem Uhum, foi? Para você entrar no Insanity? Porque, mano, eu penso, eu posso, se eu tiver errado, você pode me corrigir. uhum, Foi um salto muito rápido, acredito eu, para você, que começou como uhum. uma criança de 11 anos. Sei lá, eu te conheci, você devia ter uns 13 para 14, Aham, 2003. aham, Então, aham, tipo, você já estava jogando pré-qualify nacional, já no aham, Insanity, né? aham. Então, tipo, Foi tudo muito rápido mesmo, foi tudo muito. cara. Eu não sabia quem era. Eu sabia, eu conhecia o Maluque, mas eu não sabia quem era o Red Fox. E de Uhum. repente eu fui acompanhar vocês na viagem e eu vi você e falei, mano, tipo, quem é esse bicho? Mas se o bicho tá aqui é porque ele joga muito. E aí eu acompanhei os Nem era, jogos. Eu nem era. acompanhei os jogos na CPL e Sempre fui realmente. noobs, mano. Sempre Não, fui cala a noob. boca. E você performando, como chegou o convite do Insanity? Por quem chegou? Você acha que foi você já estava maduro para entrar no Insanity? Não estava? Dá um resumão dessa história aí pra gente. Porra, irado, irado. Ninguém nunca me fez essa pergunta, boto fé, tá ligado? Que Que good, isso, né? Que irado. good. Porra, bom demais, velho, escutar isso assim, velho. Vou ter a oportunidade, né, de explicar um pouco da história também, que isso. Linda, ninguém nunca me fez essa pergunta. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eu tava jogando lá no C4 Play, né? A gente tinha ganhado um campeonato de... um campeonato... Não era Chimboca, tá? Mas tinha uns times fracos, não tinha nenhum time bom de Brasília, com os Otan, tá? C4 Play e tal. E aí tinha um mix, um fake team, que era dos moleque do ET com os caras da Extreme, tá ligado? E eu acho que o Spy também, que era do Insanity, tava. Não, não, não. Era do Insanity, do ET e do Extreme, exato. Eles fizeram um fake team lá, e os três times eram muito bons, né? E a gente ganhou esse campeonato do C4 Play, com o C4 Play, né? Ganhamos desses moleques no fake team no final do camp e tal. Então a gente era underdog, pegou os moleques que era muito melhor, mesmo sendo um fake team e tal, porque a gente também tinha muito pouco tempo de jogo, só um molequinho e tal. E aí, o Simons, o Spy e eu acho que o Morbin, o Simons, né? Todo mundo conhece de si, o Spy também, e o Morbin, que era o capitão do Insanity, que a gente, como C4 Play, treinava muito contra o Insanity, porque era um time do final da Zanorte, a gente, e os moleques do Insanity tinha a Lan House do Lago Norte. Então, o C4 Play, a gente era patrocinado ali de uma Lan House do final da Zanorte, na 314, que era a Lan House da Network. E aí a gente treinava muito contra o Insanity. E aí, contra o Insanity, tinha hora que a gente dava aquelas vendidas de Fusca cara, tá ligado? Nos treinos, assim, ó. Aí o time deles era Maluque, Simpa, Morbin, Simons, Spy e acho que tinha um Abusa também na época. Não, Murdock, desculpa, Codrum. Murdock. Codrum, é verdade. Codrum, rei demais. Caraca, nunca tomei tanta bala, meu O amigo, Codron no ele treino. era Meu irmão, eu embaçado, velho. tomava muita bala pro Codrum no treino, tá O Codron ligado? era Tipo assim, embaçado. tipo, eu falo no treino porque a gente tinha nem chance de chegar no campeonato onde os caras estavam, tá ligado? Porque os Hum. moleques já estavam jogando um campeonato muito grande. E aí eu acho que eu comecei a, de vez em quando, vender um Fusca mais caro ali também, fazer umas jogadinhas e tal, mas gostaram ali, tá ligado? E aí teve a oportunidade. Antes era meio padrão ter seis em times, né, de Brasília, assim, Sim. porque várias vezes não podia um jogar, porque tinha prova, que não sei o quê, a mãe e tal, o pai, então ia viajar e tal. Então tinha muito time que tinha seis, né? Mas nunca consolidou esses seis. A gente sempre percebeu que cinco sempre foi melhor e tal. Mas várias vezes tentou esses seis. E aí o Morbin teve um dia que chegou. Aí, quer dizer, a gente ganhou esse campeonato, né? Do quanto Fake Team.
no que a gente ganhou esse campeonato, passou, tipo assim, um espaço de tempo de 2 semanas, 1 semana e meia, o Morbin chegou no meu PVT do Mirk e falou, ô, você quer vir jogar no Insanity? Aí eu falei, como assim, tá ligado? Que isso? Tipo Famoso assim, velho, Crocô. eu falei, cara, e aí, eu nunca gostei dessas paradas no CS, mas que elas são, obviamente, Elas acontecem, inevitáveis, são são naturais. inevitáveis. Isso, são coisas inevitáveis, naturais. Um player não tá encaixando com o outro, ou um player não vai. Às vezes não é nem tá encaixando, às vezes é não poder mesmo. Pô, velho, eu não vou Sim, poder jogar porque eu tenho que fazer o meu curso aqui, terminar as paradas aqui do ensino médio, ou tô entrando no vestibular, meu pai quer que eu entre na federal, que não sei o quê. claro. Então, tinha uns negócios, assim, a galera um pouco mais velha, né? Porque nessa época aí a gente tinha 13 anos, eu particularmente, mas já tinha uns moleques que já tinha 15, 16, 17, já estavam no ensino médio e tal. Então era muito diferente. Então, por isso que ele também padrão T6 no time. Aí o Morbi chegou e falou: o Simpa não vai poder mais jogar com a gente. E o Simpa é o Gustavo, muito rei também, sempre gostei do Simpa, lá no final da Asa Norte, né, e tal. E ele falou: o Simpa não vai poder jogar com a gente. Então, tem como tu fazer uma força, tu quer entrar no time e tal. Aí eu falei pra ele, velho, eu não falei Insta pra ele que eu queria. Eu falei pra ele, velho, eu quero muito, mas eu não tenho coragem de abandonar os moleques que eu tô jogando, que a gente acabou de ganhar um campeonato e tal, a gente tava cheio de moral e tal, cheio dos Dream, né? Pô, agora que a gente vai Lógico. treinar e tal, o time ganhou o campo e não sei o quê. Aí, velho, o Morbin chegou e falou, velho, você tem que decidir isso até amanhã, velho. Aí eu falei, Usando a puta, força velho. da tag. Exato, usando a força da tag. O bicho falou, velho, você tem que decidir até amanhã e tal. Aí eu fiquei naquela, velho, caralho, o que que eu faço, o que eu faço? Aí, beleza, eu pensei, velho, eu tenho que ir, mano. Eu tenho que ir, velho. Vou deixar os moleques na bad do meu time e tal, mas, tipo, o Insanity é um time que já disputava todos os campeonatos em Brasília, Tier, tá ligado? Assim, em Brasília. Apesar de não chegar na final dos campeonatos Tier 1, ele já chegava numa semifinal, já eliminava uns times que era bom, já vendia Fusca caro contra os times que era muito top, que era o time, às vezes, do Dance, às vezes, velho, do Hard. Então, assim, a maioria das vezes era meio espancado, beleza, mas antes de eu entrar no time, né, a maioria das vezes era meio, mas tava ali, saca? No Tier 2 querendo entrar no Tier 1 do CS de Brasília, saca? Sim, E tinha patrocínio de Lan House também, mais consolidado, já estavam naquele patrocínio de Lan House pelo menos uns, sei lá, já fazia alguns anos, ele já era um time que estava num patrão antes também do outro Lan House no final da Asa Norte, que era Dungeons and Dragons, a D&D, que a galera chamava, D&D. né, D&D. E aí eles foram para a Cybertrance, a Cybertrance tinha o moleque muito rei, que é o Sam, né? Que é a House Mio, né? Mas o Sam muito rei, tipo, sempre deu oportunidade e sempre foi um bicho assim, velho, eu vou. Aquele empresário visionário que a gente estava falando, ele sempre teve Sim. essa ideia, entendeu? Então acabou tendo muito disso, assim, com ele, né? Nessa questão. Tô na câmera aqui, Aldinho. Você quer aparecer na câmera? Não, poker não, velho. Meu pai entrou aqui, velho. Tá jogando Tu vai aparecer no YouTube aqui, viu? Falando aqui. Beleza? Tamo junto. Cadê o amigo? Aqui, ó. Aí, ó. Ah, Esse aqui como é é que o. é seu nome? Esse aqui é o Teodoro. Zamorano. O Apaga a Teodoro. luz lá, Ele, não, peraí. ele só vai te ouvir, eu vou ter que falar. Ó, a gente, Aí. a gente tá com o tempo curto aqui, ó. Ô, Ó o Coroa. Zamorano, Zamorano chileno. Tem uma tatuagem no peito. tinha um Do time jogador aqui, de ó. futebol, não sei se ele era bom de É por bola. causa dele que ele tem o nick de Zamorano. Olha lá ele Ah, lá. tá. Olha Ô, lá ele lá, ó. Olha lá o 18 sabe, lá. sabe qual o Red Fox? Sabe qual que é o apelido dele agora? Qual? Cabeleira. Cabeleira, bicho. Cabeleira. Você tá me zoando aqui, ó, da cabeleira, velho. Pode dizer. Ó, você fala pra todo mundo, agora é o Cabeleira Fox. Cabeleira Lascou. Fox. Vai virar meme agora. Vai virar meme. Lascou. Vai pro YouTube. Amanhã eu tô até no Jornal Nacional de meme ali, ó. Tô lascado, hein, Zamora? Ai, No que meio da coisa. gravação, velho. Eu tô Meu pai é um fudido. rei, relaxa. Rei demais, né? Bicho sensacional, velho. Mas onde a gente tava, tá? Eu tava entrando no Insanity, né? E aí, acabei entrando no Insanity. E aí já foi aquela coisa, né? Não, já tá treino tal dia, os moleques já tinha tático pra todos os mapas, que não sei o que, que não sei o que. E aí foi nesse convite do Morbin, que foi minha entrada no Insanity, e depois. Aí eu até coloquei aqui, né? Eu tava escrevendo aqui um pouco da historinha aqui e tal, aí a gente tava desse jeito, mas eu escrevi um pouco da historinha aqui, porque tem uns pontos assim que eu acho que são importantes. A gente entrou com a lineup Maluk, Morbin, Simons, Spy, Murdoch e eu. Bom Aí tinha time. revezamento de mapa. Era um bom time, era um bom Era um bom time. E, tipo time. assim,
Era muito baludo. O Simon sempre foi muito exigente com as táticas do time. O Morbin não era o capitão, né? O Morbin era o Simons que era o capitão. Então, o Morbin eu acho que era o capitão antes do Simons entrar no time. Não sei se é por algum tempo, acho que não sei se mudou, não me lembro. Mas era esse time. E aí a gente conseguiu uma vaga histórica ao eliminar um time Tier 1 em Brasília chamado ET, que eles estavam até com um complete, eu acho. Um ou dois completes eles estavam, mas era o core do ET. E aí a gente depois conseguiu uma vaga lá para o Qualify Nacional da SWC em 2003. Eu lembro que a Caralho, velho. gente, Tempo, aí hein? antes desse jogo, exato, faz tempo, caralho, lá no Hotel Lakeside na época. E aí, antes desse jogo, a gente tinha chegado no jogo chave da Lauer e ia enfrentar o ET. Aí já tava aquele entardecer, né? Aquela tensão pré-jogo de camp, não sei o que, já tava ficando de noite. Eu e o Maluco, velho, dois moleques de 12 anos. Acho que eu tinha 13 anos já, o Maluco tinha 12 ainda. E os moleques eram um pouquinho mais velhos que nós, né? Os moleques também, a gente era molequinho, todo mundo era molequinho, de 15, 16. Acho que o Simons talvez, ou o Bob seja, era o mais velho na época ali, devia ter 16 ou 17. E a gente era underdog total nesse jogo. Aí quem veio da nossa rodinha que a gente tava conversando aqui, Eleito. não sei o que, vai ser a Dance, meu amigo. Nossa. Dance. O Dance estava jogando esse campeonato, tá? E eles espancaram a gente numa inferno. O time deles era fortaço, era o C1S na época, né? O C1S já era o time. Na hora que o C1S foi feito, a galera já começou a tremer, igual o Fala entrando na Fúria aí junto com o Shell, tá ligado? Exato. Aqui em Brasília foi bem parecido. A galera já começou a falar: cara, esse time aí não vai dar pra ganhar, não, velho. Fizeram o C1S ali, lascou. E aí, o Davi tava no mesmo campo, só que ele já estava classificado pela Winner, né? Com o time dele, e a gente tava pela Lauer com o ET. E aí, o Davi chegou na rodinha e falou: galera, não precisa comprar a W. Os caras, velho, foi uma trem, né? Não precisa comprar uma W. Essa história foi lendária, puta que pariu. Isso é inacreditável, esse lance. Foi o primeiro camp grande, assim, com o Insanity, né? E eu jogava, às vezes, de AWP, tipo, era def ter dois AWs na trem de CT, né? Sim, lógico. No 1.3 era muito def. Até hoje, assim, mas hoje não é tão, né, CSGO é diferente, boneco é muito rápido, ter dois AW ali é meio ruim. E aí, a gente nesse jogo, eu lembro do David só falando assim na rodinha, não compra a WP, que não sei o quê. Aí o maluco sempre foi a W, ele iria comprar a W de qualquer jeito, né? E aí, ele tava comprando um round de outra W e tal, mas a gente tava jogando mais de rifle. Porque o David tinha dado umas call e tal, algumas coisas, uma anti, né? Ele passou uma anti do ET e tal, assim, não, é porque tal, não sei o quê. Esses caras vão fazer isso, vão fazer aquilo. Lógico que o Davi sabia que o ET tinha chance de tirar o time dele, mas a gente não tinha, tá ligado? Lógico. Então a gente era. Mas ele também tava na good pelo underdog, viu? Que a gente tava com chance ainda de ganhar o jogo, ia ser um jogo parelho. E aí teve um round, quer dizer, tiveram dois rounds. Kideira que vai lembrar disso. Kideira deve lembrar disso. Quando o Kideira estiver vendo isso, ele vai lembrar. Ué, eu simplesmente comprei uma W, tá ligado? E fui cuidar a aberta. E aí tinha os três vagões, os dois vagões, quer dizer, e o bombe, né? E o outro vagão era lá da frente, lá da escada, né? Que era o 4. E aí eu subi no 5, moleque, com essa WP. Na hora que eu comprei a W, eu fui tão newbie que eu ainda comprei as 30 balas da WP. E antigamente tu comprava a Comprava W, bala. comprava só 10 balas. Só Sim. 10 balas. 20 balas não tem porquê, mas porque tu comprava bala antes no ponto 3, né? Agora no CSGO já vem tudo com bala e tal. E aí eu comprei as 30 balas da W, que era cara a bala da W, então eu nem iria gastar 40 balas de AWP. E aí eu comprei igual o Nilber, o Simons, velho, me pagou um sapo no freeze time, ele me paga um sapo. Porra, meu irmão, eu falei que não era pra comprar W, que não sei o que, a gente tinha conversado. Eu falei, puta, fudeu. Aí, moleque, nesse mesmo round, rush meio, Zamora, mato 4, velho. E um quick ainda subindo escada aqui, eu tava subindo assim. No outro round, Zamora, outro rush meio, eu mato 3, moleque. E aí a gente começa a engrenar no jogo. Max round era 13, né? E Sim. aí a gente começa a engrenar no jogo ali, velho. E aí, velho, a gente ganhou um final round ali na B1, os caras avançando, né? Eu só lembro desse final round na B1. Simons pulando de MP5, dando um HS lendário, velho, no bicho. Porque antes matava até pulando, mas Até acho que pula. já tava vesgando. Na época já tava vesgando, tipo, velho. Mas ele cagou numa MP5 na cabeça do bicho aqui, a gente, velho, ganhou o jogo com um jogo parelho. E aí a gente classifica pro Qualify Nacional. Pela primeira vez vai pro Qualify Nacional. E aí foi no Lakeside em 2003. E aí a gente sai de underdog e começa a colocar um pouco do pé ali
E, assim, da galera de Brasília nos tires a mais alto de Brasília depois desse campeonato. Aí a galera começou a falar: opa, o Insanity é time que tá tirando o ET, velho. Sim. Insanity. Eita, baixou a câmera? Voltou. Não, tá de boa. E aí a gente começou a ficar nessa situação. A bateria ficou 20% aqui do celular. E a gente começou a ficar nessa situação e aí começou a subir o sarrafo, né? Então a gente não aceitava mais os mesmos erros básicos do jeito que a gente estava aceitando. Então, tipo assim, como assim isso aqui é uma coisa de newbie, tu agora, no treino, né? Tu agora é um jogador, velho, que tá num tire maior, tu não pode ficar errando isso. E vinha muito pelo Simons, né? O Simons, velho, foi um bicho que fez o time inteiro evoluir, saca? Boto fé. Ele é um bicho muito rei. Pela, tipo, vontade dele de falar, galera, bora, incentivando o time, motivando o tempo inteiro, sabe? Isso Sim. foi muito massa. E aí foi É, isso, assim, o primeiro esquema. massa. Massa. É bom saber do jeito que foi seu convite pro Insanity, né? Que eu mesmo não sabia. Eu mesmo não tinha nem Uhum. ideia. Redin, Mob. a gente tem aqui 5 minutos antes do nosso intervalo. Aham. Eu acho que você vai responder essa pergunta em menos de 5 minutos, porque eu já até imagino qual seja a sua resposta, mas eu sou obrigado a Ei, vou responder. tentar. Existe algum player ou time no qual você se arrepende de ter jogado? Arrepende? Ou player? Time ou player? Time Time eu ou tive player? poucos, né? Time eu tive poucos, então time a gente já pode descartar, porque time realmente, tipo assim, tiveram várias lines, né, de uma mesma tag, né? Sim, Vamos dizer assim. Então, assim, parando para pensar nisso, não teve nenhum time assim que eu me arrependo de ter jogado, eu acho, inicialmente não. E player, velho, player eu acho que muito menos, mano. Sério mesmo, velho. Player muito menos, porque, tipo assim, velho, porra, todos os players que eu jogava, que eu já joguei, até nos mix e tal, eu sempre sou um bicho que pensava, velho, tem como tirar o suco da pedra, tá ligado? O leite da pedra ali que a gente, velho, vai. O cara pode. Só se for um cara que realmente for muito noob e nunca jogou competitivo, tá ligado? Aí realmente, tu, né? Aí já não tá embutida na pergunta, né? Vamos dizer não. assim. Essa questão. Então, assim, no competitivo, velho, que a gente, velho, já jogou aí, velho, que eu já joguei, mano, que eu acho que. Eu não lembro de um play assim, falar, caraca, esse bicho foi muito osso, esse bicho não ajudava o time em nada, esse bicho era muito lixo e tal. Nunca tive, graças a Deus, também treta e tal, mas a galera depois que eu fui pensante muito cedo, eu conheci a galera também do CS de Brasília que já era meio que os mais pró, assim, né? Mas eu também a gente jogava também, treinava contra os times mais fracos também, né? Não tinha problema Sim, quanto a isso. E, tipo, até mesmo com as lines mais fracas, né? Depois que a gente mudou line várias vezes, depois dessa minha entrada aí no Senet, mesmo depois da gente ter colocado umas mudanças, tiveram que ter rolado umas mudanças de line e tal, não teve nenhum bicho assim, velho, que eu também penso assim, velho, me arrependo de ter jogado com esse cara, velho. Eu acho que esse cara não ajudava tanto e tal, velho. É um negócio que meio que todo mundo vai ter um defeito, todo mundo vai ter uma qualidade, né? Então, assim, é tentar sugar o máximo da qualidade do cara para tu fazer parecido e o defeito do cara tentar de alguma forma, né, velho? Em game, principalmente, né? Porque outgame meio que, né? Escola da vida, né? Então, sim. Eu acho que imaginei. outgame. Eu imaginei que Velho, não ia ter eu ninguém. não tenho um bicho assim, velho. Cara, mas eu tô tentando pensar assim, quem que foi um bicho que foi muito pé no saco, assim, tá ligado? Que, velho, mas A não pergunta rolou, mas velho. a pergunta é por aí mesmo. Mas É não uma rolou, pergunta velho. Um bicho. das mais azedinha. Mas eu acho que não rolou, velho. Não rolou. Tivemos capitães mesmo, né? Para capitães, né? Capitães. Tivemos muitos capitães aí mais incisivos, né? Vamos dizer assim, e às vezes o mesmo capitão em épocas mais incisivas e menos incisivas, mas é o papel dele, né? O capitão não tinha o coach na Fato. época, né? Então Sim. o papel do capitão era muito foda também na época. Então, acho que de tudo isso aí teve um aprendizado também, até mesmo com esses capitães um pouco mais, às vezes mais brutos, assim, numa época, né, do time e tal, que o nego tava ruim e tal, a galera do time tava ruim tal, Fato. não tava muito preocupada com o jogo, mas é muito difícil, né, velho, porque tu é muito jovem, né, tu quer viver a vida e às vezes ao mesmo tempo tu quer jogar CS ser o melhor, velho, mas do nada tem outras coisas naturais da vida que às vezes, compromissos, né, naturais, assim, que às vezes você fala, não, não vou jogar o CS, vou fazer essa outra parada e tal. E são coisas que têm que ser feitas mesmo, né? Aí é a questão do tempo, né? É, Como dedicar o tempo.
Mas é isso, a Beleza. pergunta é basicamente essa. Você já sabia da Joia. resposta, né? Já Você já sabia. sabia. Todo jogador, todo Legend, toda lenda tem um título. O seu vai ser Red Fox, The Good Guy. Que good. Redinho, vamos lá. Fala aí. Agora eu preciso te dar dar uma tochadinha aqui. Redinho, sem fakes, tá? Porque eu sei Sem que tu... fakes, Sem tá? fakes, sem fakes. Tá. Tu tem mágoa de alguém do Counter-Strike? Sei lá, pode ser algo que já passou, que você já não joga mais, então pode ser algo que te chateou em algum momento, sei lá, algum kick, algum projeto que você entrou e não foi o que você pensou, alguma coisa assim que a gente possa, tipo, caramba, o Redinho, ele ficou chateado com o cara, a gente precisa... Você vê que eu tô, né, incisivo na pergunta. Ó, foi uma boa pergunta, nice. Pô, assim, de chateação assim que eu tive, a única chateação acho que eu tive mesmo assim no jogo não foi nem com uma pessoa assim no geral assim, sabe? Foi mais com uma decisão coletiva do time na época, mas graças a Deus eu já conversei com todos sobre isso, né? Então, hoje em dia a gente é muito bem resolvido, até mesmo porque foi uma, para mim, né, uma quebra de confiança muito grande. Que foi quando eu saí do PlayArt, né? Do MBR, PlayArt ali e tal. Essa foi a grande mágoa que eu tive, assim, mas graças a Deus já conversei com todos que era do time e tal. Foi uma coisa que já foi resolvida, mas aí bateu uma mágoa forte, velho. Bateu uma mágoa Eu forte imagino. nessa época. Isso foi 2010. Mas de boa, assim, né? Por um momento, assim, era o que em 2010, eu tava com 20, 21 anos, né? 21. Você já estava Então num você tem processo mais de... eu já era maduro mais um pouquinho, né, do que se eu fosse quicado, talvez, ou com 15, 16 anos. Mas foi como foi a circunstância da coisa, sabe? Foi muito zela, mas graças a Deus, né, todo mundo já resolvido e tal. Mas essa foi a único momento, assim, que eu acho que eu tive uma mágoa. De resto, velho, só, só tenho a agradecer mais do que tudo, saca? Porque Good. foi muito irado em todos os momentos e teve só esse lapso aí que aconteceu, mas caraca, em todos os outros anos nada aconteceu, foi muito top, muito top. Beleza. Redin, você comentou agora que na sua época, na nossa época, vamos incluir, tinha Uhum, muitas lineups com 6 jogadores, né? boa. Às vezes tinha Aham. aquele rotator de mapas, o capitão nunca saía, aquele mais fominha, não sei o quê, Sim, aquele jogador mais sim. importante, tava passando por um momento mais bacana, enfim. Com o eleito Pino, que nunca queria sair, porque só o capitão não sai. Tô zoando, eleitamos junto. Mestre eleito, né? Mestre. Se você pudesse me dar uma line-up de 5 jogadores mais você de toda a sua carreira, quem seria? Vou botar aqui, Red Caraca, mano. Fox. Nossa, vai Pronto, ter. você tem Pô, 5 nomes para escolher. Tá, são 6 players, você falou, né? Você e mais 5. Você não vai te tirar Tá. do teu time, vai. Pô, eu queria, né? Não, 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 Eu não, 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 não. queria. Não, não, não. Não, deixa eu me tirar, pô, que aí eu Não, não, faço não. 6. Não, 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 aí não. eu sou o É sétimo. você mais 5. Que eu acho que, sim, eu vou estar falando, porque se eu estiver dentro, com certeza eu vou estar esquecendo de um, ou estarei me colocando na frente de alguém que eu não estava à frente, entendeu? Nesses momentos, mas tudo bem, por isso que eu tô falando isso. Então vamos lá. 5, né? Caraca. Que eu joguei, Top 5 jogadores que você jogou junto, que eu joguei junto, você tem tá? Que eu cinco joguei camisas, junto, você tem 5 jogadores para tá? escolher para tu ir para Que eu CPL joguei junto, Dallas. tá? Que eu joguei junto, tá? Você jogou Beleza. É porque junto. tiveram outros que eu não joguei juntos também, né? Que, Não, que pelo amor você de Deus, jogou. com certeza entrariam no clã, na seleção. Mas que eu joguei junto, vamos lá. O ADR, pra mim, é fato. ADR. ADR não tem como. Quem já jogou contra e com o ADR sabe o tanto que ele é e ele foi bom na época também. CS aqui, tanto do 1.13 em diante, né? O outro é o Michel. Não. Michel, pra mim, sinistro. Esse que eu vou falar agora eu devia ter falado em primeiro, né? Mas tudo bem, é o Maluk. Todos Maluco. nós conhecemos. Devia ter falado o Maluk primeiro.
Mas Então aí a gente já tem três. Não tem não tem interferência, um né? top um, 2, 3, não tem interferência. É Não, o seu beleza, time. beleza. Beleza. Já temos três, né? Ah, o quarto eu colocaria o eleito. E o quinto eu colocaria. É difícil, porque Tem muitos eu jogadores, pensar. né? Porque tem muitos. Eu tô pensando aqui, o quinto. Tá, eu vou ficar entre dois jogadores, mas eu vou ter que falar o nome dos dois, tá? Não, Eu vou mas eu ficar muito em aceito. dúvida. Vai, vamos Você de aceita? 7. O Vamos de time de 7. sete. Vamos O de Santos já 7. teve sete em alguns Então, momentos, tá? O exato, vamos Santos de já teve 7, sete. então, vai. Vou te dar essa colher de chá. O BT. BT. O BT jogava demais, mano. Chegou uma época que ele jogava demais. Teve como? O BT tem um vídeo aí do YouTube do cara ganhando É. um X5 aí contra o Revolts, pelo amor de Deus. O tanto que eu não pulei em cima daquele moleque depois daquele round, não tá escrito no gibi. Foi o dia que eu mais comemorei uma vitória de CS. Que eu tava pulando em cima do cara, pulando. Muito zero. Beleza. Ainda bem que eu era magrelo, né? Então dava pra ele me tancar. E aí, o outro é fato, não tem como esquecer. O Blind, velho. O Blind é muito sinistro. O Blind É, é, é sensacional. tirando BT e Michel, é praticamente a line-up da CPL, né? Tira BT e Michel, É, coloca Glad e. Blind. Eu falei Blind, o Glad também estaria envolvido. Não, não, não. Se eu tirar o Michel e o BT, é a line-up do Insanity da CPL Vega Uhum, Max. uhum, uhum, Com uhum. exceção que a gente não tem o Glad e tá faltando quem mais daquela época? Era o O- Glad só, né? Vocês Era o viajaram. Glad, Eram o 5? Blind, Eram 5. eram seis, né? Você Maluco EDR, Glad Blind e Quem que era o Eleito? outro? Não, E o Eleito, pô. Eleito. E o Eleito, exato, Não, exato, tá e o certo, Eleito. é isso mesmo. É porque É isso. eu não tô contando contigo, olha que loucura. Tá certo, mas É isso, é nosso isso. time tem 7. Bons nomes, hein? Exato, nosso time tem... exato. E aí eu fico muito assim, porque o Kid também, né? É um cara que, tipo assim, pra mim ele estaria aí dentro também, saca? Então é todo mundo muito pareado ali, todo mundo muito parecido, porque o Kid era um bicho, meu Deus, ele era muito inteligente no jogo, cara. Ele Ele entendia muito jogava o jogo. muito, ele jogava muito. Por que que eu falo isso? Porque eu joguei muito mais contra o Kid do que com ele no mesmo time, mas eu tive a oportunidade de jogar com ele, graças a Deus, no mesmo time também, que eu aprendi pra caralho. Então, aprendi muita coisa. Então, ele é um cara que jogar contra ele, meu amigo, era muito difícil, saca? Era muito difícil. E aí, quando você joga com ele, você vê o tanto que a dificuldade que você, com o seu time, propõe pro time do outro, né? Então, ele ensinou muito isso. Tipo assim, você tem que deixar os caras lá desconfortável, mano, de alguma forma. Você não pode, tipo, aceitar sem agir. E ele e o Eleito tinham muito esse perfil de capitão, né? Tipo assim, ó, vocês estão tomando uma ação, vocês têm que reagir. Vocês têm que reagir, nem que seja moralmente dentro do jogo. Sim. Vamos ali dar umas balas naquele cara que tá achando que é rei, que tá toda hora folgado avançando e tal. Vamos lá deitar ele, depois a gente começa o round de novo e tal. Alguma coisa assim. Good. Então, o Kideira também tá dentro desse clã aí, se pudesse colocar 8. Mas são esses aí Não vou que. aceitar o Kideira, porque o Kideira é rei, a gente... Não, tá doido. E aí é o que eu falo, né? Faz o 7 no time, me tira e deixa o 7 no time, tá ligado? Aí tá doido. Eu vou aceitar o Kideira, que o Kideira ele foi um jogador ímpar também, né? Demais. Tá Redin, doido. vamos lá. É, Uhum. é, com uma palavra, você pode, lógico, fazer umas considerações, mas assim, é, direto e reto, o Insanity tinha condições de ganhar aquela CPL? Que a gente foi em segundo? Sim, Não. Ganhar? ganhar. Ganhar, não. Ganhar, não. O GC ele estava num outro momento mais maduro Era, como era, time, etc, etc. era, era, era outro nível, era outro nível ali. Muito por um, na verdade, muito por causa de dois players, tá? Porque na época o GC tinha o Beat e o Fênix, que eram muito bons também, mas na época eles estavam com 13 anos, igual eu e o Maluk, né?
O moleque era muito novo também. Eu lembro que o Então, Dreadon, isso, DRD, isso. jogou O Dredd. demais. O Dredd, aí é o diferencial. O Dredd e o CZO. Quem é de São Paulo Sim, aí, sim, for sim, ver sim. aquela. O CZO, meu amigo. O nick dele era Cozinho, eu acho. Aí ele Cozinha, deixou cozinha. CZO. Pra no Do alastro, né? para não deixar o alastro online. Mas era CZ0, né? Que chamava de CZO. Ele jogou Isso. CZ0, eu acho, no jogo e tal. Meu amigo, o Dredd e o CZ0, eles estavam em outro nível de jogo. Tipo assim, outro nível de jogo. Eles não tinham papo com eles. Por que que eu falo isso? Porque eles treinavam muito contra o MIBR, que era o melhor, e o G3X, que eram os dois melhores times do Brasil, mas o MIBR na época estava num momento melhor que o G3X, né? Nesse 2003 que a gente chegou nessa final contra eles numa trem e não teve jeito, velho. Não teve jeito. Tipo assim, foi um jogo de amasso. Por que que eu falo isso? Porque na mesma trem a gente conseguiu dar dentro com o G3X nesse mesmo campeonato e ganhar deles, tá ligado? Sim. Só que quando chegou na trem contra o time do GC, velho, não teve jeito. Tipo assim, foi um amasso muito histórico. Parecia que o time dos caras realmente era muito melhor do que todos os outros que a gente tinha enfrentado antes no campeonato. Tudo bem, podia estar no momento de sorte e tal, mas na hora que você tava no meio dos rounds, assim, o que que tava acontecendo? Você viu o CZO passando as táticas dos caras tudo perfeito, e o Dredd junto com o resto do time, o Dredd principalmente, sempre marotado no lugar, sempre fazendo uma play que ele vai levar dois e acabar com o round, sabe? Tipo, seja de TR ou de CT. A gente entrou naquele jogo, acho que foi iniciou de TR. E aí depois a gente já tinha tomado um espanco, né? A gente de TR, a gente só tomou o final do espanco quando a gente virou para CT. Então, os caras foram muito, muito superiores naquele jogo. Não tinha como a gente ganhar aquela partida ali, não. Beleza. Agora uma pergunta minha, não é pessoal. Uhum. Aham, aham. Good. É só O do nada. UK era um O time K. suave de se jogar ou tinha uns jogadorzinhos ali que vocês falavam, mano, esse cara é chato? Bom, vocês eram chatos, Não com vem me certeza. citar, não, não vem me citar, não, Era... porque eu era muito mediano, mas fale um pouquinho. Não, A gente não, jogou, não, acho que não. 3 finais seguidas, enfim. Foi, a gente Jogou. jogou alguns jogos contra e, assim, tem sim dois plays que eu, velho, ficava. Eu não vou falar que eu ficava com medo de trocar, não, mas eu tomava muita bala seca pros bichos. Um era o Razek e o outro era o Osama, né? Quem é de Minas aí e já trocou bala com esses dois aí sabe que se demole tu mesmo, né? Que treinou com os moleques, sabe que se demole é duas bala, vai ganhar 2x4 e vai ganhar e tal. Então, assim, os moleques são muito bons, velho. O Osama jogava demais. O Razek também é muito inteligente, né? Então, esses eram os dois caras do K que eu falava assim, velho. Tipo assim, logicamente que tu também vai ter round que ia lá, matava dois, morria, ganhava espaço, matava três, acabava com round, num X3 ganhava um clutch, porque tu é mais jogador clutcher, né? Teu perfil de jogador é mais clutcher, então é diferente. Os moleques jogavam em umas posições um pouquinho mais difíceis de se jogar e conseguiam fazer muito bem as funções que eram fodas que eles faziam, né? Sim. Então, o time de vocês era, eu achava, era um time bom e vocês tinham uma parada, velho, que a grande maioria dos times, eu acho, profissionais hoje, não sei se tem tanto. É aquela coisa, isso que a gente, né, na época nem tinha salário, né? Era só, lembra que era só o patrô da Lan É. House ali para algumas coisas, né? Lembra que era essa motivação que a gente tinha para continuar jogando, ou equipamentos, né? Às vezes rolavam as premiações com os equipamentos e tal, a gente tinha também. Mas, velho, era a situação de que vocês, vamos dizer assim, tinha muita vontade, moleque, de fazer as paradas certinhas, saca? Vocês eram muito perfeccionistas, velho, nas paradas. E aí, às vezes, nesse perfeccionismo, rolava ali uns embaraços, porque a gente sabe que dentro do servidor, numa hora da competitividade ali, tá todo mundo um pouquinho mais nervoso que o normal e o erro vai ser fatal. E aí, cada erro a galera acha que vai ser fatal, mas nem é. Às vezes é no improviso mesmo, né? Tá rolando lá fúria e, sei lá, é G valendo vaga. Meu irmão, é improviso puro. Bangou aqui, flechou ali, já tocar pra me varar de AW, virou improviso, já me dropa a W e tal. Então é muito improviso. E vocês eram muito perfeccionistas nessas coisas táticas, saca? Isso era muito bom. Por isso que chegou um momento que era difícil de jogar contra vocês, né? Já rolava muita antitática também, né? Nosso um contra o outro e tal. Então,
o Redinha Cat, Nanuque, o bichão é rampa e tal, o maluco que quando gira pra cá é porque os bichos estão fazendo 3B1, não sei o quê. É. Então tinha muito isso. E era foda, velho. Era foda de jogar contra vocês. Agora eu vou te falar um negócio. O mais foda de jogar contra vocês era porque muitas vezes a galera, como todo time que às vezes acha que tá como favorito contra o underdog, tem que tem que se impor, e aí nesse tem que se impor, chega com um salto alto, toma bala na cara, quando vê tá 8-2 pros caras, é eco do teu time, e o jogo engrossou. Então, cadê aquele salto alto? Isso não existe mais. Então, mais uma vez, futebol também tu já jogou muito. Véi, quem entra em salto, com salto alto em qualquer tipo de competição, véi, sem não entrar com a seriedade necessária para fazer o que precisa ali para ganhar o jogo, ou para fazer uma boa competição ali, de uma forma que vá feder, né? Vamos dizer assim, né? Que você vai feder mesmo. Vai chegar chegando. É, é Vai engraçado, perder, velho. é Vai engraçado você perder, velho. falar isso, que eu acho que foi o que aconteceu em Caldas Novas com o Oni. Porque o Oni tinha Aham. acabado de ganhar um Exato. Qualify em Brasília, Exato. Exato. né? Muito bem lembrado. Aham, muito bem E aí lembrado. a gente perdeu para vocês na semifinal Lauer ou na final Lauer, não lembro agora, mas a gente perdeu e Aham. caiu para final. Perdemos na Na final Winner Winner, perdemos, e aí caiu pra chegamos na Lauer. Lauer e a gente pegou o Oni, que perderam para vocês também. E aí o Oni Aham. entrou com uma postura de tipo, mano, a gente acabou. Os caras ganharam um pré-qualify uma semana antes desse campeonato. Era um campeonato que tinha uma premiação bacana. Uhum. E os caras entraram, mano, total salto alto. E o nosso time, Dust como 2, você. né? Dust 2. E é Eu engraçado que lembro. eu tinha assistido algumas táticas dos bichos. Eu assisti o campeonato em Brasília e eu vi que os caras iam B2 no Pistol. E aí eu lembro até hoje, eu falei, mano, vamos fazer Game House. Que era o time do Spaca na época, eu gostava da tática dos Spaca. Eram Aham. 4 Aham. dentro da B e um cara na base dando fake voice. Aí eu falei, Osama, você é o da Uhum. base. Fala que você tá ouvindo Fake voice. varanda, grita que você tá ouvindo Fake... varanda, é aqui, Funcionava é muito. aqui. Irmão, e aí eu lembro que, mano, o Osama começou a gritar, é varanda, é varanda, é varanda. Do nada entrou 4 bonecos, tinha 2 pezinhos, tipo, um no carro, que hoje em dia tem o carro, né? Aham. E um do lado da caixa gorda, os caras só entraram, tomaram. A hora que eles viram, já tava tipo 11-4 pra gente. E aí a gente só fez o troca-troca do Apoca e ganhamos o jogo. Sim. Sim. E A foi gente tipo um amassou jogo que eles. vocês eram underdog teoricamente, né? Total, 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 total. Teoricamente, vocês eram underdog. Chegou dentro do jogo ali, meu amigo. É bala, todo mundo pedala, pô. Todo mundo tem 100 de life. Todo mundo pode comprar uma K e uma coach, uma W. A Fato. condição é igual ali, velho. Não tem como. A não ser que tu. Beleza, eu tô sem teclado, tô sem mouse, meu monitor desligou. Aí beleza, aí condições adversas, né? Mas É, mesmo, mas mesmo que não, se não acontecer, velho, que não seja isso, velho, tem que. Se não for Redin, isso, né? Tem que meter bala, velho. mudando um pouquinho o foco aqui da nossa resenha, Uhum. tu teve o dream de ser jogador de futebol. Moleque, Jogou. aham, cheguei a jogar competitivamente, mas não me inseri em nenhum time de Série A, Série B e tal. Não fui para as categorias de base, né? De nenhuma equipe, não. Mas Mas chegou eu a ser um tava. sonho? Chegou, né? Chegou. Só que aí ficou entre o CS e o FUT, né? Quando eu tinha 12 anos, 13 e tal. Mas nunca deixei de jogar FUT. Nunca gostei de. é, Na verdade, eu nunca deixei de gostar de jogar FUT, velho. Mas ao mesmo tempo. Rolavam uns conflitos de horários, né? Que aí era campeonato no final de semana de fute e de CS, mas o de fute tinha substituto e o de CS não tinha, velho. A grande maioria das vezes. Então, eu acabei optando muito por jogar CS quando rolava esse conflito de horário, sabe? E a Entendi. gente sabe que campeonato de CS, velho, é o dia inteiro, né? Apesar do jogo do fute ele ocupar um espaço de 2, 3 horas ali e tal. Mas é do dia, né? Mas eu sempre me optei por jogar CS, assim, a grande maioria das vezes, e aí acabou que eu não engrenei tanto no Dream do FUT e engrenei mais no Dream do CS. Mas meu irmão entrou no Dream do FUT, né? Ele chegou aí para as categorias de base do Londrina e É, o tal, seu ele irmão eu tava, velho, conheci. cabuloso, mas ele joga muito, muito mais, né? Tipo, eu sou um nível ok ali e tal, e o bicho é diferenciado mesmo, Massa. sempre foi. É, voltando agora pro CS,
Passando essa Uhum. passagem pelo futebol, eu falei com o Kogu, porque teve aquela história dele ir para as Arábias, falei Mas com o eu amo velho futebol, Vamp. velho. Eu amo futebol, mano. Eu É, eu amo. sei. Eu sou o bicho que eu amo tanto futebol, eu acho que eu começo a ver Série B, assim, ó, e me amarro. Olha os bichos lá, ó, aquele é bom, aquele não sei o que e tal. E na Good, amarradão, amarradão. Eu fico vendo, assim, Série B e tal, às vezes de bobeira, né? Hoje em dia, com menos tempo, eu tô vendo menos, mas assim, se estiver passando um fute na TV, pode ser a pelada que vai, o beneficente, não sei o que, eu tô lá, meu olho tá brilhando de ver Brilhando. aquele fute rolando, sabe? Massa. Muito irado. Redinho, em que momento se deu a ruptura, entre aspas, da dupla Redinho e Maluque e por quê? E como foi essa volta pro Play Art? Irado, hein? Que perguntas boas, gostei. Nice perguntas, nice questions. Eu e Maluqueira rolou a dupla, né? Que, tipo, o bicho me ensinou muita coisa no jogo, a gente se ensinou muito da vida, velho. Eu amo o moleque é muito. Meu Deus, velho, o bicho é rei demais, não tem como. E, vamos dizer assim, teve um momento que a gente tava no Insanity junto, que a gente já tinha mudado muita line, o time tava desgastado e a galera, acho que era do. Tinha dois times, não lembro o nome do time, que tava aqui de Brasília com os caras bons, e com o Hard, que a galera ia remontar o Hard, sabe? E aí o ADR tava nesse time do Insanity também, quando eu tava no Insanity também, e aí o ADR queria colar também, já tava fazendo um time com os moleques que era do Hard, né? Que foi esse clã que eu falei que era do Dark, que era o capitão, que eu falei não, né? Que a gente tinha comentado, que eu tava comentando antes da gente entrar na live, né? Aqui, que era. Teve um time hard chamado, aqui em Brasília, chamado Hard, que foram 7 jogadores, né? E aí, nesse momento, quando rolou uma reunião para ver quem seria o Hard, eu acabei indo para essa reunião porque eu achei que eu já estava muito desgastado no Insanity, mas isso foi uma coisa da minha própria cabeça, porque o eleito sempre foi muito acolhedor, né? Vamos dizer assim, ele sempre me tratou, velho, fenomenalmente, velho, bem, saca? O eleito sempre foi um paizão cabuloso. E não tinha porquê eu sair do Insanity, tá? Não tinha porquê. E aí, quando teve esse negócio do hard, eu pensei, pô, o ADR vai sair do Insanity e vai pro hard. E aí eu fiquei pensando assim, caraca, tipo, gostei muito de jogar com a ADR, né? Então, eu achava que o bicho tinha uma noção de jogo muito pesada, muito boa, sinistra. E aí eu falei, putz, se o ADR tá indo, velho, eu acho que por um momento eu tenho que ir com ele também. E aí foi a hora que eu escorreguei na banana, na tomada de decisão, e acabei indo pro hard, sendo que era só ter ficado talvez no Insante, porque no hard a gente não teve uma run, né, boa, a gente não teve um segmento, um caminho bom, porque o time não estava numa mesma a gente iniciou numa mesma pegada de treino, mas aí a gente começou a ver que com 7 no time estava tendo algumas desavenças, algumas questões de horários, não estava um time que estava conseguindo se encaixar. A gente perdeu alguns jogos de campeonato também que broxou um pouco o time, né? Então, nesse momento que eu tomei a decisão dessa reunião, quando rolou essa reunião da galera do Hard, eu tomei a decisão de participar também dessa reunião. Seria uma nova remontagem do Hard com os jogadores que era do Insanity. Deixei o eleito muito chateado com essa decisão, me chateei com essa decisão também, né? Me arrependo, talvez, dessa decisão, porque eu acho que eu não deveria ter participado ali, mas ao mesmo tempo tive a oportunidade de jogar com os caras do Hard, principalmente com o Musca, né? Então, para mim também o Musca e o ADR no mesmo time era uma coisa muito tentadora, né? Tipo, pô, eu vou para um time onde tem o ADR e o Musca, mano. E aí tem Dois os outros moleques ratos, também que né? jogavam bem, dois rasos, eu ficava pensando assim, caraca, será? Acho que. Então, eu tive essa. Não vou falar ilusão, mas que os moleques também sempre foram muito reis, né? O ADR e o Musca são pessoas sensacionais, né? Assim, eu tenho a honra de tê-los como amigos também, assim, saca? Eu acho muito irado, fico muito feliz. Os moleques são muito reis. E eu fiquei, eu acho que nessa sensação tentadora e acabei indo pro hard, e aí foi a época que eu acabei me desvinculando do Maluqueira. E a outra pergunta, qual tinha sido a do Não, Play Art, né? e aí depois Ah, vocês tá. voltaram a jogar juntos só no Play Art, né? Isso, a gente... Não, na verdade não, na verdade não, minto. Isso do Play Art foi muito tempo depois, uns 5, 6 anos depois. Mas
É, porque o Não, maluco 5 foi pro anos. Oni depois. Aí eu saí do. O maluco foi pro Oni. Mas eu saio do hard depois que o hard acaba. Eita, meu celular tá com 10% de bateria. Tem que depois botar aqui sem fone pra ver se tu vai me ouvir de boa. A gente faz um mini teste aqui, Beleza. pra eu colocar ele pra carregar e falar direito. E aí, aí tô falando do Play hard, Art. né? Que eu saí. Não, que eu É. saí do hard, depois eu voltei pro Insanity. Isso aí em 2005, mais ou menos. Eu falo pro eleito que eu quero sair do hard e que eu queria voltar pro Insanity. Aí o eleito muito mega acolhedor, Insanity, velho, tava aos cacos, o eleito refez a line com o Maluk e os moleques conseguiram, velho, uma vaga para um campeonato nacional, classificaram aqui em Brasília ganhando de geral. Rolou um hard contra Insanity numa Hum, nuke e quem revezava os mapas? 6 jogadores em cada time. você. Eu revezava junto com o Maluk. A gente viu o jogo, velho. Um do lado do outro, assim, Abraçados, tá né? ligado? E os moleques se matando dentro do servidor, velho. Que E a gente, good. caralho, velho, nem Deus quer que a gente jogue um contra o outro, né, velho, no campeonato. Aí o Insanity ganhou do Hard, e o Insanity ganhou esse pré-qualify, foi pro Qualify, quase ganhou do G3X no MD1, no Anuki, ficou 15-15, Chezão, Girade, Tequila, Eleito e Maluk. O time era Massa forte, demais. e aí, acho que o Tequila tava no time dos moleques também, Acho que o Tequila tava. Ou era o BT já? Acho que era o BT. Não era o Tequila, não, era o BT. Era Maluque, BT, Eleito, Girade e Tiezão. Esse era o time. Quase Que ganharam o G3X no good. Manuque. E aí, depois que eles saem desse campeonato, voltam para Brasília, o Hard já tava meio que mais para lá do que para cá. Eu tava sentindo que os moleques já tinha 3 do time ali que já não tava querendo muito jogar e tal, tava em outra vibe, tava rolando umas tretinhas internas no time também e tal, coisa padrão, né, de time de CS e tal. E aí eu acabo indo pro Insanity de volta, porque o Tiezão, muito rei, conversou com o eleito e falou assim, velho, Redinho quer, eu lembro até hoje disso, Redinho quer voltar aí, eleito. Pô, velho, tem várias coisas pra fazer aqui também, o Tiezão muito cheio de atribuições na vida, né, um moleque muito vivido, bicho muito rei também. Fato. Tenho muita honra de ter conhecido o Tchê também, muito cabuloso, moleque, rei demais, tá doido. E depois eu entro no Insanity novamente e aí a gente começa a fazer novamente umas aparições boas, mas aí foi a época que teve a entrada do Michel também no time depois e tal, aí vai todo um outro Insanity sendo criado aí, que deu muito trabalho em Brasília também. Aí Deu, depois eu ganharam saio, é, muitas pré-qualifies, né, mano? ganhamos muita coisa, velho. E aí depois também a perdemos muito também, tá? Porque tinha muito time bom em Brasília. Então, aí a gente ficava sempre muito puto quando perdia, né? E falava, pô, não sei quem achava que tinha que trocar line e tal, não sei o que, mas nada a ver. Depois de tanto vício de troca de line, né, que a gente teve e tal, a gente achava que sempre podia ser a solução, mas não era. E aí, em 2006 ou 2000, acho que foi 2006. Aí eu paro de jogar CS em 2006, porque rolou novas mudanças de line e tal, e aí eu tava numa época também de ensino médio, eu não tava conseguindo jogar mais direito no tempo que precisava e tal, tinha muitas horas de jogo que eu não tava conseguindo compor, e na época ainda era... Aí foi a época que começou a ficar na internet, 2006, 2007. Foi a época que começou a ter essa transição do CS da LAN pro CS na internet. E aí nessa época eu não tinha PC, né, e tal, era meio ruim para mim para treinar na internet e tal, mas mesmo assim, começou assim, foi bem sementeando ali, né, mas Uhum, ainda assim era totalmente na LAN, né, ainda assim era quase tudo na LAN e tal. sim. E aí acabou que eu saí, fiquei de 2007 até 2000 não, fiquei 2007 e 2008 sem jogar. E aí depois em 2009 acabo entrando no PlayArt, né, que aí foi o time que era ADR, Maluk, eu, Michel. ADR, Maluk, eu, Michel, BT e ADR. ADR, Eleito. eu falei tudo ADR. Não, eleito, acho que no PlayArt não Ele, tava na quando verdade, eu ele só entrei. montou o time e saiu, eu acho. Ele era o coach do time, eu acho que É. inicialmente. Eu acho que ele participou, na verdade, do time como player e Era depois saiu, é verdade. Foi isso BT, mesmo. Michel, Tio ADR, Esk Maluk e você. e o Esk. É, Não, no aí antes começo, de eu né? No entrar tinha o começo. Esk. É.
Aí o ESC sai e eu entro em 2009, mais ou menos não sei se foi em agosto, acho que foi no início do ano de 2009, assim. Que a gente vai fazer eu, Godineira, Andy e Michel uma lan house na casa do Godina, ou na casa do Andy, e aí cada um levou seu PC, né? A gente faz uma lan house, meu PC 60 FPS e tal, e eu e o Michel foi treinar na net, com o PlayArt lá nessa lan. E aí, Micheleira foi treinar, deixa eu só ver se minha bateria vai miar aqui agora, ele tá bem de final, 7%, tá beleza, vou dar um pouco. E aí, só pra falar essa história do PlayArt aqui, eu coloco ali, tiro o fone. E põe o carregador. E aí a gente tava nessa lan house, o Michel treinando com play art e tal, e aí, sei lá, rolou alguma treta lá no treino deles, eu, o Godina e o Andy tava vendo o treino, só que jogando um X1 ali também na LAN, né, que a gente tava assim, brincando, X1 e tal. A gente fez uma lan housezinha na casa do Andy, e aí sai do treino, acaba o treino do Michel, o Michel começa a jogar um 2x2 lá, né, que aí a gente ficou 4 lá, e depois começou um 2x2, e aí meu PC, eu tava com o PC 60 FPS, né? O FPS só chegava a 100 na época, né? Do Sim. 1.3, do 1.6, quer dizer. E aí meu PCzão 60 FPS, eu lá, velho, não sei o quê, velho. E, moleque, comecei a dar 2 balas no Michel, né? No meio desse 2x2, 2 balas aqui, 2 balas ali, não sei o quê, não sei o quê. Aí o Michel, velho, bora voltar a jogar CS, moleque. Tem a manha, não sei o quê e tal. Tu quer voltar a jogar? Aí eu falei assim, pô, Michel, tá tudo na internet, olha meu PC, só a capa, só o Kimba, não sei o que. Ele falou, não, velho, a gente tá com um patrão bom e tal, velho, a gente vai conseguir, velho, fazer umas viagens para jogar uns campos e tal, a gente vai conseguir treinar melhor. E só que não tinha equipamento, muito equipamento, né? Então era mais a questão de patrocínio com as viagens e tal, e não tinha muito equipamento na época. Eu também podia ter insistido mais, tá? De ter chegado pro patrocinador e falar assim, pô, eu preciso de um computador, eu preciso de uma placa de vídeo, eu preciso de um monitor. Sei lá, eu podia ter dado uma xaropada nesse sentido, mas eu nunca me sentia à vontade para fazer esses pedidos pro patrocinador, sabe? Mas era uma coisa que eu acho que faltou mesmo da minha parte, para eu poder, né, competir um pouco melhor com o time, né? E a gente fazer um time para competir um pouco melhor na internet, já que em 2010, 9, quer dizer, 2009 ali já estava se treinando muito na internet mesmo, e aí já tinha Sim. uns campeonatos mais na internet e tal, de CS. E aí eu falo pro Michel, pô, Michel, pô, como assim, velho? Ah, não, mas é porque a gente tá com um time e tal. Aí quando ele me falou a line, que eu já tava ligado, eu falei assim, caralho, olha a line que esses moleques construíram, velho. Essa line tá muito sinistra, pô. BT, Michel, Maluk, ADR. Aí eu fiquei pensando assim, caraca, se eu entrar nesse time vai ser, velho, muito irado, saca? Eu fiquei pensando assim, vai ser muito irado, só tem baludo, esses moleques vão me carregar e é só eu não entregar. Eu falei, é só eu não entregar, tá ligado? Porque os bichos vão ver. Cada um vai fazer a sua e é só eu não entregar. Só que a gente sabe que time de CS não é só não entregar, mas assim, eu tinha isso na minha mente muito, né? Então, assim, pô, os 4 moleques jogam muito. E se eu ficar na safe, sem entregar, é só deixar os moleques brilhar. E aí, velho, entrei no time e foi exatamente o que aconteceu, velho. Os moleques, velho, brilharam demais, velho. E eu ficava só na contençãozinha. Ah, não quer levar C4? Me dá C4. Ah, não quer entrar na frente? Eu entro na frente. Ah, não quer fazer uma... Toma aqui. Ah, eu vou de MP5 e tu vai de AK. Ah, eu tomo a W. Eu vou de Eagle. Então eu fiquei só, velho, nesse fornecimento de contenção para os moleques e ao mesmo tempo, né, tentando moralmente ali sempre no time, tentando fazer com que os moleques tivessem a moral elevada em cada jogo que a gente estivesse jogando. Lógico que no treino era muito difícil, né, manter a mesma concentração do que no campeonato, mas eu era um bicho que pelo menos tentava fazer todo mundo focar no jogo para a gente conseguir distrair ali, né, o que a gente estava precisando de habilidade e conhecimento ali para ter nos treinos também e no campeonato também. E aí depois o Dance acaba sendo o nosso coach. E aí Sim. quando aí depois que fechou Maluk, BT, Michel e ADR e o Dance de coach, eu falei, eu sou um mero coadjuvante aqui, não quero mais nada com isso. Não quero mais nada com isso, velho. E Que basta pra coisa. mim o coadjuvante, tá ligado? Vou ficar de coadjuvante aqui. E eu sempre vou ter essa ideia na minha cabeça. Eles vão falar que não sei o quê, mas eu sempre fui carregado pelos moleques, velho. Eu sempre fui carregado pelos moleques e eu sempre tentei não entregar paçoca. Fiz em alguns momentos isso bem, mas logicamente em outros momentos que precisava mais de mim, em alguns momentos do jogo, às vezes eu falhei também, e às vezes quando a galera mal esperava um jogo que a gente ia perder, eu também renascia das cinzas e a gente conseguia carpar uns rounds bons ali para virar um jogo difícil também.
Então, aconteceram muitas coisas, né? Assim, desde essa entrada minha no Play Art aí na época, em 2009, até 2010, ali mais ou menos agosto e tal, que a gente ficou mais ou menos 2 anos, assim, 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos, assim, 1 ano e 8 meses, sei lá, com o time formado assim, e tipo assim, nossa, jogando bem, velho. A gente estava jogando bem uma época. A gente ganhou um campeonato nacional, né? Uma DID e tal. A gente jogou contra Crashers muitas vezes também, né? A gente fazia uns duelos bons contra o Crashers, velho. Crashers era um time muito difícil também de jogar contra. Lógico Sim. que quando enfrentava GC, G3X, MIBR, a gente tinha uma dificuldade também muito grande, né, velho? Mas Acho que a dificuldade maior do Play Art era, quando pegava esse time, era fechar o jogo, CNB, exato, era fechar o jogo. Era fechar o né? jogo. Tinha um CNB Eu, depois. eu cansei de acompanhar vocês em campeonatos e, sei lá, às vezes vocês estavam ganhando de 14-10, 14-12, e aí Entregava o muito o jogo décimo fácil. quinto, o 16º não vinha, velho. E aí era o Exato. comentário da comunidade, na verdade. Tipo, Na o, época, né? o Tipo, pô, Play esses bichos Art. chegam no 14 e não fecha, esses bichos chegam no 15 e toma na prorroga. Era Esse. foda. Então, assim, a gente Redin, vendia um Fusca muito caro, mas dava vendia, ruim. velho. Fala aí. Vendia. Obrigado mais uma vez, Red Fox, por você ter aceitado, né, o convite do Legends. Que isso, eu que agradeço. Que isso, a honra é toda, velho. Minha aí, velho, de estar participando, que isso. Fico muito feliz, sério mesmo. Incrível, assim, pra mim é incrível. É um negócio que não esperava e jamais esperaria que fosse acontecer, mas fico feliz demais. Obrigado a você, isso Hum, sim. God, God. Red, a gente estava conversando agora no TeamSpeak e você falou para Uhum. mim que tinha você tinha esquecido de alguma Um coisa. Manda adendo, bala. um Um adendo. adendo, um adendo. Eu tenho um adendo aí, porque no início você me perguntou lá do Dance, né? Quem foi que eu falei do Dance, quer dizer que foi a melhor pessoa, assim, do CS que eu acho que eu, né, já coloquei sempre, colocava sempre coloquei como estátua referência no jogo aqui em Brasília, que sempre foi o God máximo do CS brasiliense. Aí foi, eu acho que na hora do meu equívoco de ter falado que foi ele quem colocou o Brasília no pilar do CS nacional. Mas falei besteira porque ele foi um dos que colocou um pedaço de tijolo também muito grande no CS brasiliense para o cenário nacional do CS. Mas quem inicialmente colocou o primeiro tijolo gigantesco, com certeza foi a galera do Embi. A galera do Embi. Então, assim, eu acho que eu me esqueci de falar desse ponto mesmo, e que é um ponto muito importante para o CS de Brasília perante o CS nacional, né? Que sempre o reconhecimento acaba assim, né? Vai do bairro, vai para a zona, da zona vai para a cidade, da cidade vai para o estado, de repente está no nacional, e aí o internacional que é o nível que todo mundo quer atingir na questão de competitividade. Então, quem fez esse primeiro passo aí gigantesco, né, de colocar o CS de Brasília no ramo do CS nacional, realmente foi o Embi. E depois o Dance, né, com certeza também foi quem colocou também. Aí eu não falei o Embi por quê antes, né? Porque eu comecei a pegar o CS um pouco depois. O Embi era tipo 99, 2000 e 2001, eu acho, até 2002, se eu não me engano, mas aí quando eu peguei o CS em 2001, eu acho que eu MBMU em 2001, talvez, assim, não lembro. É, por aí, 2001, Porque quando eu come... 2002. porque quando eu comecei, quem tava, assim, forte mesmo, eram os times da Orb, né, o Fear Factory, o ET, né, então, eram os times muito fortes, e o Dance era do Fear Factory, né, então tinha, já desde então, né, que foi a primeira demo que eu vi, o primeiro, na verdade, o primeiro demo não, o primeiro jogo live que eu vi na internet de CS, foi um Orb FF contra um Orb ET na Nuke, moleque, na Nuke. Mapa todo varável ali no ponto 13. O moleque dando varada, eu Nilbão não entendendo nada vendo o jogo. Falei, que isso, que loucura, né? Redin, Mas é isso, era esse o adendo, valeu. Foi mal aí beleza. ter ser colado Imagina. antes. Vamos lá. A gente já está chegando mais para o final da nossa entrevista. É, Uhum, é, são duas perguntas rápidas, né? E uma que eu quero que você conte a história do que aconteceu. uhum. Primeiramente, qual o campeonato que mais te marcou vencendo? O que mais me marcou vencendo. Tiveram dois, mas um foi mais especial do que o outro.
O que, velho, a gente. O primeiro tal, que foi menos especial, mas que foi muito top também, vencendo, né? Sendo campeão do campeonato. O primeiro foi lá na Highway Lan House, lá na. Era em Taguatinga? Acho que era em Taguatinga, aqui em Brasília, que teve um pré-qualify de uma WCG, acho que era WCG, ou SWC, foi mal, era uma SWC. Tem a medalhinha aqui até hoje da competição. Que foi o round que o nosso lendário BTO ganhou um x5 contra o Revolts. Então, o que que rolou nesse campeonato? Tinha o Insanity, o time era eu, BT, Michel, Girardi e Eleito. E a gente estava no campeonato desse pré-qualify, só tinha uma vaga, tá? Que só o time campeão levava, o Nacional. E aí, o Revolts veio para Brasília jogar. E a line, quer dizer, do Revolts era ADR, Mark, Shed, Coraça, Eduzin. Não, o Shed não tava. E o Jorginho. Então era Jorginho, Jorginho, Ed, Eduzin, Coraça, ADR e e o Mark. Mark. Esse Isso, timaço, era hein? esses cinco. Era um timaço. E os caras vieram para Brasília pegar a vaga, papar a vaga aqui, né? Porque eles saíram lá do Rio, vieram papar a vaga aqui. Só que aí no meio desse caminho tinha um Tinha o time Insanity. chamado Insanity, né? E aí a gente chegou na final, os dois times eram previstos chegar até a final e a gente chegou até a final junto com eles. E aí foram dois mapas, uma winner, um na winner, que a gente ganhou na winner, e depois a gente jogou contra eles de novo na final do campeonato, que eles ganharam a Lauer depois. E aí foi uma Inferno e uma Nuke, eu acho. A Inferno que foi o mapa final, né? E aí a gente ganha esse. Foi uma trem, quer dizer. Primeiro foi uma trem, a gente ganha na Winner, e depois a final do campeonato foi uma Inferno. E se eles ganhassem essa Inferno, ia para um segundo mapa, né? Que era aquele Decider. Da época, quem chegava da Lauer para a final do campeonato tinha que ganhar duas vezes do time que ganhou a Winner. Então, a gente chega nessa Inferno e ganha de 16-14, sendo que no 15-14 o BT sobra contra 5 na Inferno e mata os 5 e a gente ganha o jogo de 16-14 e é campeão do campeonato. Esse daí foi um campeonato que, velho, foi o que eu tinha falado antes. Eu nunca pulei tanto comemorando no CS igual aquele campeonato. Porque a gente era muito underdog naquele jogo, velho. Tipo, os caras estavam jogando contra o BBR, contra o G3X, contra o GC. Eles tinham uma estrutura de game office já na época, saca? Então, assim, era outro nível. Os caras estavam respirando, vivendo o game muito mais que a gente tava. Então, esse foi o primeiro campeonato, um pré-qualify aqui em Brasília, que a gente ganhou em cima do Revolts. E o segundo campeonato foi o campeonato nacional. Aí foi o primeiro campeonato nacional que eu ganhei, foi lá na. Acho que se bobear foi até o único, velho. Porque campeonato nacional, assim, a gente sempre chegava, né, na final, assim, e tal, vendia o Fusca caro e tal, mas ganhar mesmo era foda. Sempre foi muito difícil de ganhar um campeonato nacional aqui no Brasil. Sempre foi muito difícil. Então, até mesmo porque os moleques de São Paulo e do Rio eram muito bons, velho. Muito bons, sempre foram muito bons, velho. E era muito difícil, velho. Kogu e tal, né? Aí depois brotou os Black Beat, Fênix com Fallen, velho, ficou muito, era muito difícil. BTT, era muito tom, né? Muito, era tenso, velho. E aí a gente ganhou esse campeonato nacional que, curiosamente, talvez se tivesse todos esses jogadores que eu falei jogando, a gente talvez não tivesse ganhado, né? Mas, ao mesmo tempo, foi um campeonato nacional que tinha muitos times bons. E aí foi lá na O2, em São Paulo. Avenida Brigadeiro, Faria de Lima, na Avenida Paulista, né, perto da Avenida Isso, Paulista, agora sim, isso, é isso mesmo, exatamente. né? E aí a gente jogou esse campeonato, ganhou do Crashes na final, e a gente ganhou uma Inferno também, que foi 16-14 também, Inferno 16-14, ela gosta de acontecer, né? Coincidentemente, nunca tinha parado pra pensar nisso. Outra Inferno 16-14, a gente ganha o campeonato. A gente tava babado nessa Inferno, tava tipo, a gente começou a ter quebras financeiras no jogo 14-13, saca? O jogo tava 14-13 pra gente, a gente, não, a gente vai tomar virada, não sei o que, mas concentrou, fechou os rounds que precisava, jogou quebrado, ganhou um round quebrado de CT no Inferno, ganhamos, fechamos o jogo. E aí, quando, velho, eu tive a sensação de ganhar o primeiro campeonato nacional, velho,
eu fiquei pensando assim, cara, tipo assim, por mais que os outros times mais fortes mesmo da época não estavam jogando, não estivessem jogando, foi uma sensação assim, tipo, caramba, realmente a gente tá em outro patamar, que foi com o time do Play Art, né? Esse campeonato foi em 2009, com o time do Play Art, depois de eu ter entrado, aí era eu, Maluk, ADR, Michel e BT, o time. E o Dance tava de coach da gente nesse campeonato. Então, foi uma sensação assim de tipo, caramba, realmente a gente está em outro patamar, a gente está chegando no nível de CS competitivo muito, muito forte, a gente tem assim, potencial para ganhar de qualquer time. A gente começou a colocar isso na cabeça, sabe? De qualquer time mesmo, assim, você fala, caraca, pode Sim, até não ganhar, mas o Fusca vai ser vendido caríssimo aqui. sim. Então, vai bater de frente de igual para igual com todo mundo. Aí essas duas foram as duas competições que realmente, tipo, não tem como, foram muito marcantes, sabe? A sensação de ganhar um campeonato nacional, então, para mim foi muito especial. E, coincidentemente, há atrás, 7 anos atrás, 6 anos atrás, antes desse campeonato nacional, a gente bateu na trave lá contra o GC em 2013, né? Então a gente já, pelo menos eu, Maluk, já tinha chegado ali, né? Até aquela etapa ali da final no campeonato nacional, mas em 2003 a gente acabou perdendo para o GC. Lógico que o GC também era um time muito melhor, né? Do que o Crashers na época era em 2009. Mas mesmo assim a gente conseguiu finalizar em 2009 essa runada aí do Campeonato Nacional. Good. O nome era Didi, o nome do campeonato. Didi era um campeonato que Fo- acabou depois levando para um campeonato internacional, É, eu lembro. que a gente foi na Sul-América, né? Porque aí teve confusão de eventos, não sei o quê, para onde ir e tal. Mas foi massa demais. Pô, foi muito fera. E a derrota mais dolorida? Aquela, aquela derrota que você não esqueceu até hoje. Pô, a derrota mais dolorida em game, né? Sem ser outgame, né? Em Em game. game. Deixa eu pensar um pouco aqui. Essa pergunta também eu acho que nunca foi feita para mim. Tem que pensar um mínimo de espaço de tempo aqui. Ah, a derrota mais dolorida, velho. Moleque, teve uma derrota muito dolorida, só que a gente estava numa condição adversa muito grande, que foi... Foram duas derrotas muito doloridas, tá? Que eu lembrei aqui agora. Uma foi, a mais dolorida mesmo, foi contra a T1, quando a gente era hard, em 2005. O time era eu, Michel, BT, Glad e Zezinho. A gente foi. Era o Glad? Eu acho que era o Glad, é. Ou era o ADR? Eu acho que era o Glad mesmo. E aí, o ADR tava no Revolts na época, eu acho. Tava no Rio. E aí a gente jogou em Goiânia um campeonato que as máquinas estavam com FPS baixo. E aí a gente estava pensando, o BT, né, tava falando, né, os caras tá com as máquinas do FPS mais alto, a gente vai ter que jogar nessas máquinas tudo lixo aqui e tal. E realmente as máquinas estavam muito ruins, o FPS estava baixando muito. E não tinha o que fazer, era final do campeonato. Era final? Eu acho que não era nem final. Acho que era tipo uma semifinal. A gente enfrentou a T1 com o Maluk, né, T-Wolf, Peidin, Hack, os moleques baludaço também, né, de Goiânia. E BLD, eu acho que também tava. E a gente foi amassado numa trem, mano. E, caraca, essa derrota doeu muito, velho. Doeu muito, velho. Porque a gente foi amassado. E aí a gente, no final das contas, botou a culpa nas máquinas, né? Tipo, a gente tá com as máquinas fodidas e a gente toma um Sim. ataque, então foi culpa das máquinas. Mas não, a gente meio que broxou ao longo do espanco que a gente tava tomando e quis colocar a desculpa da máquina como tipo, frenteira ali do porquê de ter perdido o jogo e tal. E aí, acabou que a gente se lascou esse jogo. E o outro jogo que eu tava lembrando aqui foi o jogo do primeiro campeonato do Hard. Quando eu saí do Insanity, eu fui pro Hard, Hum. né? Que eu tinha falado. Em 2004, né? Não, 2003, né? 2004 ali. Já era 2004. E aí, esse outro Hard, tipo, aí eu volto pro Insanity, né? E depois o Insanity Mia e se monta um outro Hard lá com o Michel e o BT também. Aí já é outra line do Hard, não tinha nada a ver com o ADR, o Musca e tal, o Dark Shinho, que também jogava na época, também não tem nada a ver. Aí já era uma outra etapa, já era 2005, 2006 ali, mais ou menos. E o outro jogo foi o primeiro camp do Hard, dessa minha ida do Insanity pro Hard, né, tal.
E aí a gente jogou contra o HW, meu amigo, lá em É Taguatinga, velho. pânico, é Pânico, moleque. Os gela. moleques jogavam demais. Moleque, a gente foi amassado numa Dust 2. Eu lembro muito bem disso. Era um campeonato que tava com stream fora da LAN, com telão, quer dizer, stream telão, né? HLTV, né? Que tinha um HLTV assim, telão. E aí, velho, os caras, cada round que eles faziam era uma gritaria e ficava aquela coisa, e a LAN era dos caras, e muita gente torcendo pros caras. Né? Parecia um caldeirão, meu irmão. Parecia que eu tava jogando na Vila Belmiro dos caras, tá ligado? Eu falei, que isso, que caldeirão é esse, velho? Tamo lascado. E no meio desse jogo, a gente tomou um espanco, foi tipo assim, foi de 3, de 2, foi uma taca, velho. Uma taca. De 4, eu não sei, 5 no máximo. A gente não fez mais de 5 rounds, com certeza, naquele jogo. E teve um dos rounds que eu ainda fui penta, tá ligado? Tipo, de AW ainda. Eu matei 5 bonecos de AW ainda nesse jogo, e aí teve um round lá perdido, né? Que a gente tava sendo espancado. E o time round, eu lembro até hoje disso. O round time, né? Eu acho que o time do round, né? Acho que no console lá é round time, sei lá. Velho, era 2 minutos e meio, 2 minutos e 45. Tu lembra que o tempo do Lembra? round demorava muito, velho? E o Sim. HW era um time que ficava marcando, velho, a avançada em todos os cantos do mapa até o 30 segundos, meu amigo. Então eles ficavam 2 minutos virando a avançada e E nos 30 depois eles. segundos de round trabalhava. E aí depois. Aí, isso eles de TR, né? E o outro time de CT. Então, era um time muito difícil de jogar contra os moleque baludo, pô. Era X, era Pânico. Moleque, o X jogava demais de AWP. O Pânico, meu Deus, o Pânico jogava muito. Aí tinha o Drop, né? Na época, o irmão do Merciless Sim. também, jogava lá também. Então, a gente foi espancado e essa foi uma das piores. Ó, tipo assim, aquela que tu chega na casa dos caras assim, ó. Tu chega todo pensando que tu vai vender um Fusca caro ou ganhar, porque na época os caras eram underdog. A gente que era os caras que de fato era favorito no campeonato e tal. Só que é o que eu te falei, velho. Favoritismo fica fora do campo, velho. Quando você entra no campo, meu amigo, todo mundo tem 100 de vida e todo mundo morre, velho. E toma bala na cabeça. E aí, a gente chegou naquele pensamento de tipo, a gente vai conseguir jogar com os caras. Mas começamos a ser amassado. Eu saí daquela lan house pensando assim, caraca, velho, toda vez que eu for jogar aqui, velho, eu vou ser espancado por esses bichos, provavelmente. E aí, velho, ficou aquele negócio na minha cabeça. E tanto é que depois o HW. Essa foi a primeira brotada do HW. Tanto é que depois o HW se tornou um dos melhores times de Brasília, né? Boto Passou-se um fé. tempo aí, o HW foi um dos melhores times de Brasília. É. Indiscutivelmente, tá? Sim. Indiscutivelmente. Mas tem muita gente aí de Brasília que vai falar, né, mas o HW ficava... Não sei. Velho, chegou um momento que o HW era favorito ao título em todos os campeonatos que eles entravam em Brasília. Isso é fato. Quem jogou CS em Brasília entre 2006 até 2008 ali, 2009, provavelmente, a 2010, vamos dizer assim, 2007 até 2010 ali, mais ou menos, 2006, 2007 até 10, foi mais ou menos desse jeito, né? Esse cara era forte. Boto fé. Redinho, antes de eu te fazer a última pergunta, Uhum. é, todo Ah, mundo não, vai sabe. acabar, Zamora, Vai vai acabar. acabar. Ah, Todo não. mundo, todo mundo sabe que você foi do É, MBR, né? Vocês tiveram uma passagem é, boa, porém turbulenta no MBR. uhum, Talvez foi o maior fardo que vocês resolveram trazer para vocês um presente de grego, enfim, não sei dizer porque eu vivi esse momento de vocês no MBR de longe, né, no backstage, mas aham, acho que pensando hoje em dia, nós mais maduros, talvez não foi a melhor escolha, digamos assim, porque vocês imaginavam que ia chegar algumas coisas que não vieram, né? uhum, Veio a tag, bacana, mas junto com a tag veio responsabilidades, veio cobranças, né? Veio uma comunidade, um fanbase e aham, talvez o patrocinador não ajudou tanto quanto vocês imaginavam. uhum, É, Tirando tudo isso que eu acabei de citar, eu queria que você uhum, contasse um pouco do WO que vocês tomaram na Colômbia. Se você uhum. pudesse dar uma resumida, Cara, isso que abala, moleque. o que que aconteceu naquela fatídica tarde de sábado? Foi sábado, né, eu acho. Eu também lembro do dia da semana, foi Eu um também não sábado, foi um lembro. domingo. Acho que foi sexta ou sábado, mas acho que foi É, mais sábado que sexta, porque domingo era o restante do campeonato. Velho, foi um negócio muito esquisito na Colômbia.
porque a gente tinha a vaga desse campeonato para jogar contra os times da Sul-América, né? Os times da Sul-América a gente pouco enfrentava, era só times brasileiros, né? Não tinha muito essa viagem entre países aqui na América do Sul para jogar CS, antes era cada um dentro da sua localidade. E aí a gente foi para Colômbia jogar o campeonato, que era um campeonato, eu não lembro o nome do campeonato assim em si, mas era um campeonato que eu vi os times que estavam nos classificatórios todos regionais dos seus países na América do Sul e envolveu uma quantidade boa de premiação, né, nesse campeonato. Então a gente foi para Bogotá, para Colômbia jogar, se não me engano foi, não sei se foi maio ou junho de 2010, um negócio assim, acho que foi junho, talvez. E aí o que aconteceu foi que a gente foi para Colômbia, a gente não tinha a hospedagem nos 2 primeiros dias desse pré-qualify, que no outro dia do sábado e domingo, acho que foi quinta e sexta o pré-qualify, e aí sábado e domingo seria o campeonato qualify mesmo para o International, né? Qualify SA, né? Que seria para ver quem ganhasse ia para o International. E aí só tinha a hospedagem paga no sábado e no domingo se tivesse no No qualificatório de campeonato. fato do campeonato, no campeonato. E a gente estava nesses 2 dias antes do pré-qualify e a gente tinha um check-in lá no hotel que a gente estava pagando, que era até tal horário, né? Então, na quinta-feira foi o campeonato de boa do pré-qualify, a gente passou os jogos que a gente precisava. Na sexta-feira a gente foi jogar os outros jogos que precisava, a gente jogou o primeiro jogo, só que nosso check-in ia acabar no hotel que a gente estava. Então, assim, de duas uma, a gente não ia pagar o hotel, porque a gente, eu acho que não tinha dinheiro para pagar o hotel mais um check-in, sabe? Mais uma diária, quer dizer, foi mal. Ia ter check-in, não, ia ter check-out, não tô falando check-in, mas ia ter o check-out do hotel lá na sexta-feira. E aí, na hora que a gente chegou nesse check-out do hotel da sexta-feira, a gente pensou, pô, vamos jogar um jogo, aí a gente sai. Não era tão perto, mas também não era longe, tá? A Lan House não, o local do evento, né, que tava tendo, que era tipo um shopping aberto, assim, mesmo, um complexo, e pro hotel. Não era tão longe. Mas mesmo assim, a gente ganha o primeiro jogo do dia, e salvo engano, a gente precisava ganhar mais 2 jogos. E aí, na hora que chegasse nesse segundo do terceiro jogo do dia, né, e nesse segundo desses 2 jogos que estavam faltando, a gente ia pegar um time muito bom, provavelmente. Ou ia ser o Golden Glory, que era o outro time brasileiro que estava lá, com o Mandrake, MTR, Freeza, os moleques também baludaço do Sul. E como é que foi ali? Os caras argentinos também estavam no campeonato. Até o Noctis hoje, que é jogador que é Conest, né? O nick dele, aí ele troca e faz um paradigma ali de, vamos dizer, um anagrama, né? Que faz um anagrama ali que o nick dele fica Conest. É Conest, mas ele colocou Noctis. Ele também estava com o time argentino lá, os moleques já era bom. Ele, Zotti, Sebastinho, os moleques argentinos baludo da época também. MVK, eu acho, o nick do moleque também, tinha um muito baludo. E aí a gente ia pegar com certeza um desses dois times nesse segundo jogo que estava faltando, aí a gente termina o primeiro jogo, ia para o segundo jogo, só que nesse meio tempo a gente vai para o nosso hotel, pegar as malas para fazer o check-out, e depois ficava a tarde toda o restante do dia no campeonato. Então a gente meio que flipou, falando assim, velho, a gente não tem mais grana para pagar hotel, estamos aqui, patrocinador eu acho que não vai conseguir mandar dinheiro para gente pegar mais uns dias de hotel, e aí a gente tá meio que assim, ou classifica no camp, ou vai ter que dormir na Colômbia 2 dias até o voo de volta, tá ligado? E aí lascou, mas assim, a gente tinha certeza que ia pegar uma das vagas. Eu acho que tinha 3 vagas. Ah, não, esse era pré-qualify ainda. O Golden Glory. Não, a gente ia pegar o time argentino. O Golden Glory já tava no campeonato, eu acho, já tava na outra chave já. E a gente ia pegar o time argentino para ver quem ia pegar a vaga, sabe? E aí. Não, ia ser um outro time capa. O time argentino também estava junto com o Golden Glory já no campeonato. Eles estavam ali só vendo o camp. É verdade, a gente não ia pegar eles ali naquele momento, naquele dia. A gente ia pegar 2 times capa e já ia depois já estar classificado no campeonato, né? Pro sábado e domingo, aí poder pegar o Golden Glory e outro time argentino para ir decidir, eu acho que era uma ou 2 vagas desse camp. Hum. E aí a gente decide, né, voltar pro hotel para pegar as malas, fazer o check-out, beleza? Na hora que a gente sai do hotel e volta sai do hotel e volta pro evento, pro local do evento,
Velho, o engarrafamento inacreditável. E, tipo, tinha um espaço de tempo de umas 2 horas e meia ou 3 horas, sabe? Até o horário do nosso jogo. Então a gente termina um jogo, tem 3 horas para ir no hotel pegar uma mala e voltar. Velho, não deu tempo em 3 horas, velho, da gente no trânsito ficar lá amarrado. A gente ficou, velho. Tipo assim, fez o check-out lá, demorou, sei lá, 30 minutos. Até chegar demorou uns 20, até sair lá do hotel demorou mais uns 30. Demoramos 1 hora para resolver, chegar no hotel e resolver tudo. Quando a gente saiu, demorou mais de 2 horas a gente no trânsito, velho. No engarrafamento, tava tendo umas obras, tava tendo, velho, a cidade tava um caos em Bogotá, velho, tava um caos, velho. A gente ficou mais de 2 horas no táxi, velho. Aí eu não, como é que foi? O Michel ficou junto com a DR, foi eu, Maluco e BT pegar as malas, um negócio assim. A gente se dividiu em 3-2 Uhum. e aí mesmo assim os caras, velho, tava já com o Disposto a WO, dar o WO. disposto a dar o WO quando a gente chegou lá, tipo, chegou meia hora depois, eu acho, do jogo, o horário do jogo padrão, assim, começar. Então Então, foi bizarro, foi bizarro. a história que na época até, enfim, muita gente contou muita história na época. Mas eu já aproveito para te perguntar. Então a história de que vocês chegaram, tomaram banho, dormiram um pouco, isso não existiu. Vocês chegaram no hotel, Não, 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 fecharam não, as não, malas, velho. vamos nessa. Velho, foi tipo assim, tudo no tempo. A gente sabia que tinha um espaço de tempo bom, três Sim. horas, pra tu sair de um lugar e ir pro outro. Tipo, que não era nem. Eu acho que não era nem 10 quilômetros, tá ligado, velho? A distância, velho. Não eram nem 10 quilômetros. Só que, velho, 10 quilômetros em Bogotá, às vezes é a mesma coisa de 10 quilômetros em Em São Sampa. E a Paulo, gente, lógico. e a gente não sabia, velho. E aí, tipo, mesmo sabendo, a gente podia ter pensado assim, velho, né? Mesmo sabendo, o que que a gente ia pensar? Vamos deixar as malas lá e vamos zelar, pagar mais uma diária e a gente não tem dinheiro para pagar a diária. Então, Sim, realmente, em 3 horas dá tempo de ir lá, velho. Não é possível. eu entendi. E meu amigo, na hora que a gente chegou lá, resolveu as paradas tudo rápido e tal. Só que ao mesmo tempo, né, pô, a gente não tinha, eu acho que, tipo, meio que naquela correria e tal, não tinha preparado tudo para sair. Então, talvez a gente tenha demorado ali uns 10, 15 minutos a mais do que o normal, mas não foi um espaço de tempo que a gente, se tivesse ganhado ali, teria evitado o WO, entendeu? Então a gente Entendi. chegou até, a gente até se dividiu em 3-2 assim, eu não lembro quem ficou, acho que foi o Maluco e o Michel que ficaram, ou o ADR e o Michel que ficaram e mais um. Acho que foi três indo pro hotel, ou dois indo pro hotel e três ficaram, ou dois ficaram para tentar tancar ali, não, tá chegando, não sei o quê, né, os moleques tá chegando. E mesmo assim não deu, os caras vai falar, tá na decisão, a decisão tá na mão do time dos caras lá, os bichos do campo falaram. Se os bichos quiserem dar WO, eles dão WO. Só que se eles dessem WO pra gente, eles meio que ganhavam hospedagem lá no hotel, saca? E eles, por mais que não tivesse chance e tal, eles acabaram indo também ganha, acabou indo nessa situação de decidir pelo WO, falando, velho, não vamos jogar, porque se a gente jogar, provavelmente a gente vai ser espancado, e eu quero ficar no hotel, velho, bom esse final de semana, tomando café da manhã daquele jeito que a gente sabe. Então, era, tipo, isso aí Entendi. pesou muito. O cara do camp podia ter batido no peito e falado, não, velho, vocês vão ter que jogar, mano. Os caras vieram do Brasil e tal, e não sei o que mais. Não, o cara do camp chegou e falou, não, vocês não vão jogar, vai descer, vocês só jogam, na verdade, se o outro time quiser, que não sei o que, eles estão com o direito de dar o WO e tal. E os caras também botando pressão para dar o WO. E a gente falou, velho, mas a gente não tem dinheiro para ficar em hotel aqui mais, não sei o que. Aí o cara do campo conseguiu ainda umas hospedagens pra gente lá, pra gente ficar sem jogar o campo, mas hospedado no hotel do campo. E aí isso foi muito osso. E foi uma parada que, assim, eu nunca tive uma sensação de impotência tão gigantesca na minha vida quanto uma situação de, tipo, estar no meio de um trânsito lascado e tu sabe que o horário do teu jogo tá chegando, tu tá numa viagem internacional, velho, pra jogar CS, mano. E, tipo, no campeonato, no momento, no jogo que ia dar a vaga, provavelmente, acho que era aquele jogo que ia dar a vaga já, não sei se a Era. gente tinha. Eu Era o acho que era jogo, aquele era o jogo, jogo. era o jogo. A gente já ia pegar aquela vaga naquele jogo e o time dos caras era muito fraco mesmo, comparado ao nosso time, né? Então, a gente com certeza ia chegar jantando aquela vaga ali sinistra, a gente ia conseguir pegar alguma coisa dali. E no final das contas, a gente, velho, nossa, no meio do trânsito lá, velho. E, meu irmão, minha vontade era de sair do táxi, velho, e sair correndo, velho. Tá ligado? A vontade de sair aqui do carro e sair correndo aqui, ó, até chegar, velho, no local do evento e falar, bora, velho, estamos pronto pra jogar. Só que na época não tinha WhatsApp,
Não celular tinha. fora do Brasil em É. 2010, vai fazer uma viagem internacional, faz Era você uma uma viagem fortuna para internacional em ligar. 2010. Se vacilasse, Não não tinha tinha como nem. ligar, não tinha Exatamente, não tinha como ligar. WhatsApp. 3 anos depois, 2 anos e meio depois, brotou esses Aplicativos, né? telefones, né, smartphones e É, tal, exato. Nos é Estados Unidos já devia estar verdade. rolando, né, em 2011, 10 e tal, mas era tudo muito... Aqui na América do Sul não rolava ainda. Isso aí atrapalhou todo o esquema também e tal, mas eu não sei se isso ajudaria de fato, né? Falar pro cara, ó, estamos no trânsito aqui, tá, mas WO, meu amigo, aqui o tempo tá passando, vocês não chegaram e tal. Mas a situação da comunicação também ficou muito ruim. E aí o patrocinador, obviamente, ficou muito bolado, muito puto, passou acho que um mês, aí acho que passou 2 meses, eu saí do time, passou mais um tempo, acho que foi tipo isso, aí passou mais um tempo, os moleques voltaram a ser do Play Art, aí já não ficou mais com o MBR, aí depois o time teve uma mudança de line também, aí ficou um negócio que degringolou, deu uma degringolada lá. É, Então, boto então foi fé. mais ou menos essa história aí, foi palha, mano. Foi palha, foi a sensação mais palha que eu já tive, velho. Quando você me veio com essa pergunta aí, eu já, velho, não, caraca, que memória ruim, velho, que Ô, memória ruim. Mas serve de Redinho, aprendizado. Fala tu boto aí. fé. Agora a gente vai aqui para o nosso final da nossa do Legends, com Legends, que honra. quadro que chama Strafe Bala. Eu pergunto, vou te dar duas opções, você escolhe Deixa eu falar, uma, deixa eu falar, deixa eu falar. entendeu? Strafe Bala, AD, AD, AD. Acho que Demorou? demorou. Vamos lá então. CS 1.6 ou CSGO? CSGO, né? Poker ou CS? Ai, calma aí, deixa eu pensar um pouco. CS, AK ou Coach? AK. Eagle ou USP? Eagle USP? No armado ou no pisto? No forçado. Não, no forçado não tem como. No pistol, né? No pistol. No pisto é USP. No USPzinho, forçado né? tem que ser Eagle. Tem que ser Eagle. Eleito ou Darkshinho? Pô, eu tive pouca oportunidade de jogar com o Dark no mesmo time, mas ele é um bicho muito rei, muito inteligente, sempre foi um capitão mega, hiper, ultra inteligentíssimo, assim, e bom pro time. Mas como eu joguei muito mais com o Eleito, e o Eleito me ensinou basicamente uma situação, assim, né? O Eleito fez, querendo ou não, a minha carreira acontecer no CS, né, velho? Ele, não só a minha, né? Eu acho que a do Maluco também e tal. Então, Eleito. BT ou Michel? Caralho, que pergunta difícil, moleque. Caralho, foda, velho. Pô, o BT é muito rei, né, mano? Não tem como, velho. Que isso, BT, velho. Por onde ele passa, ele contagia, velho. Não tem como. Ele é muito rei, mas, velho, eu vou ficar com o Micheleira, velho, porque eu já troquei tanta ideia, moleque. Tanta ideia, tanta... Eu já troquei ideia com os dois pra caralho. Mas o Michel era um bicho que, tipo assim, a gente terminava o treino do Play Art 3 da manhã, e aí o Michel fala, bora ali no Mac, Redinho. Aí o ADR fala, ó, vocês vão no Mac? Aí vai, bora. Aí o ADR, não, então bora. Então bora também, bora. Aí juntava o Mac. Aí o ADR chegava umas 4, aí a gente ia no Mac, né? Pegava lá, fingia o drive-thru a pé, aí ficava lá do lado de fora comendo 4:30 da manhã, maluco, pronto pra ser assaltado, beleza? Mas ficava lá trocando umas ideias. Às vezes a gente até pegava um rango e dava pra algum moleque na rua que tava passando ali e tal, que a gente tava comendo assim, fora do carro. E aí, velho, a ADR ia embora umas 4:30, 5 horas, e aí o Michel ficava. Ficava. Não, porque, velho, a tática que não sei o quê, porque os caras falava de tudo, moleque. Falava de tudo. A gente, Que velho, trocava good, ideia né? de tudo. E ficava até 6:30 da manhã. Eu só amanhecia e tal. Falava, Michel, amanheceu, rei. A gente tem que ir Tive- nessa, vamos nessa. Tivemos uma resenha Então, dessa em Tumbiara, não sei se tu lembra. em Os dois, Tubiara os também. dois times estavam na final, aí a gente, pô, vamos pra balada, não sei o quê. De repente o ADR, não, pô, vamos comprar uma cerveja, vamos ficar aqui na beira do rio mesmo, não sei o quê. Esse, velho, E isso, ficamos, velho. velho, os dois E times trocando ficamos, velho. ideia, velho, só sobre CS, Exato. velho. Não, mas isso aí não tem como. Isso é bom demais. Aí, como eu fiz mais isso com o Michel do que com o BT, lógico que o BT também já passei, que isso, BT King demais, né? Ele é uma pessoa muito fácil de se conviver, o BT, saca? É um bicho Fato. muito rei, assim. É... Então, fico mais com o Michel, mais pela questão dessas afinidades que a gente teve ao longo da vida, assim, também, que... Mas, assim, é uma pergunta muito difícil, tá, velho? Eu fico, pô... Agora Na vem hora que uma eu mais falo um, eu complicada, eu fico acho. coração partido e, né, dá vontade de falar o outro. Vamos lá.
Maluque do CSGO ou do CS No- 1.6? Nossa! Moleque, ó, essa pergunta é difícil, mas eu vou falar CS 1.6, tá? Porque o bicho era muito novo, velho. É. O bicho era muito novo. O bicho, velho, com 13 anos, ele fazia chover, velho. Chover, velho. Ele fazia chover com 13 anos. No CSGO, ele foi uma máquina. Foi não, ele é, né, uma máquina. Ele tá jogando até hoje, né? Tá jogando pra caralho, por sinal, viu? Não entra na mira dele, não. Você vai morrer. Então, velho, é real. Se entrar sem bang e sem smoke, vai morrer, É, velho. morrer. Então, ele no CS 1.6, fala 1.3, até 1.6, É, né? Que era a engine, né? Do CS anterior. sim. Então, antes do Source, obviamente. Então, o bicho no CS 1.3 sendo muito novo e já dando bala em umas pessoas que já estavam jogando o jogo há 8, 7 anos, 6 anos. O É. bicho também estava jogando há muito tempo, só que, tipo assim, ele era muito jovem para saber a quantidade de marotagem que tinha no jogo já existente, que ele sabia fazer, e alguns moves ali da gameplay e tal, que ele sabia fazer muito bem também. Sempre soube fazer muito bem desde. O Max sempre foi muito inteligente, mesmo quando tinha 13 anos na tomada de decisão no jogo, né? Então Good. eu fico com ele aí do CS 1.6, 1.6, né? né? Beleza. É. Santos de Robinho e Diego ou Santos de Ganso Neymar? Putz, amor, o solteiro tá mal, hein, velho? Mano, Robin você tem que Diego. escolher, velho. Mas Escolhe é. um e vamos. Ué, Robin Diego, né? Robin Diego, né? Diego. Robin Diego. Joia. Eu Agora posso falar só. o porquê? Assim, posso falar o porquê. Porque às vezes eu falo, bom, por quê? Não sei o quê. Ó, o Robin Diego, o Santos quase não classificou para a segunda fase do playoff. É verdade, que ela Quase. classificou em oitavo, pegou o São Paulo, que Ele era o ficou em primeiro. oitavo. Exato. E E ganhou. ganha do São Paulo, que era um time muito melhor. São Paulo de Kaká, É, tá? São Paulo de Kaká. O bicho era brabo. E é aí, verdade. o Santos ganha do São Paulo, depois ganha do Grêmio, depois ganha do Corinthians. O Santos sendo underdog em Total. todos os Todos os momentos do confrontos. campeonato, em É. todos os confrontos, e ganhou. Então, em condições mais adversas que o do Neymar e do Ganso, né, eu fico com o Robin Diego. Vamos lá. A gente tem 2 minutos aqui agora. Insanity ou Hard? Ok? Insanity. Playart ou MBR? Moleque, quando a gente era play art, a gente jogava melhor, tá? Mas eu fico com o IBR porque a gente estava num nível ali no IBR muito bom de tudo, né? Só acho que faltou um pouco mais de direcionamento pra gente quando a gente estava no IBR. Mas eu fico com o IBR porque, tipo assim, eu comecei a jogar CS vendo o IBR G3X sendo um dos melhores times do Brasil. Do nada eu tava jogando no IBR. Do nada assim, né? Sim. 7, 8 anos depois, né? Mas assim, pô, tu tá jogando no time que tu se espelhava ali, mas estava né, às vezes te motivando para ser melhor, então do nada tu tá naquele time e tu fala, caraca, bicho. Então, assim, o olho brilhou demais quando a gente. Então, e tinha que brilhar mesmo, e tem que Tem brilhar que mesmo, né? Quem brilhar, é é do MBR, verdade. quem já foi do MBR, quem, tipo, não teve o olho brilhando ao entrar no MBR, tá mentindo. É, a grande verdade é Joia. essa. Redin, quero te agradecer. Obrigado, mano. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha revivido Porra, aí, momentos que que estavam isso. escondidinho na tua memória. Tá, mano, que isso. Obrigado, velho. Fico feliz aí que você Obrigado tenha demais. aceitado participar. Você sabe que você é uma pessoa muito querida no cenário. Todo mundo gosta muito É de nóis, velho. você. É nóis. Aqui, ó, só tem rei, velho. Tamo Olho junto. de E, hateolas, velho. e para acabar, a gente tem aqui 1 minuto e 20. Para acabar, o que que o Red Fox de hoje falaria pro Red Fox lá de trás? Nossa, que isso. Também nunca me fizeram, né? Você tá me fazendo perguntas inéditas, né? Eu vou ter que, pô, pelo menos tancar uns 20, 30 segundos aqui dando aquele load, né? É, mas assim, para não falar besteira também, né? Mas eu acho que o Red Fox de hoje falaria pro Red Fox lá de trás, assim, bicho, treina mais, velho. Treina mais para tu ser melhor. Aproveita mais o seu tempo com coisas que você, velho, tem para brilhar mais com os olhos, vamos dizer assim, né? Então, acho que a gente tem muito, quando é jovem, obviamente, a vida nos leva, velho, a situações de tentação muito grande, né, para várias situações. Então, acho que eu ia falar para mim mesmo assim, ocupe melhor o seu tempo para o que você quer ser de bom, né?
quer ser de melhor. Então, eu falo assim, treina mais bang, dá mais HS no DM, treina mais essa smoke aí que tá lixa, capricha um pouco mais no que tu tá fazendo, na tua vida como um todo, não só no Demorou. server. Acho que seria isso. Demorou, Redinho. Tamo junto. Valeu, Rizola. Valeu Obrigado, muito. mano. Fica com Deus. Tamo Bom junto. Você descanso. também, Rei. Bom É descanso. nóis. Valeu demais. Legends Red Fox com Valeu. vocês.